Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Wagakure. Capítulo 161. Ishiro controlou a pasta camada por camada para selar o fantoche humano do terceiro Kazekage. Sasori evidentemente também pressentiu a crise. Ele não se preocupou mais com a queda de seu corpo principal, mas, embora ainda tivesse forte controle, manipulou completamente o boneco humano do terceiro Kazekage, tentando desesperadamente puxá-lo em direção ao seu corpo principal. Bum, bum, bum. Sob o controle de Sasori, o boneco humano do terceiro Kazekage, imitando a tática anterior de Ishiro, envolveu seu corpo em areia de ferro e, com uma força de impacto aterrorizante, rompeu os bloqueios de Ishiro camada por camada. No entanto, aos poucos, um sorriso surgiu no rosto de Ishiro. Isso porque cada vez que o boneco humano do terceiro Kazekage o atacava, a lama se transformava em rocha no ponto de impacto. Cada vez que o boneco humano do terceiro Kazekage rompia um bloqueio, sua velocidade diminuía um pouco. Depois que a marionete humana do terceiro Kazekage rompeu 4 ou 5 das linhas de selamento de Ishiro, sua velocidade não era mais a mesma de antes. Agora, ainda havia 2 bloqueios à sua frente. Ishiro acreditava que assim que os rompesse, a velocidade de sua lama seria maior do que a de descida. Então, os obstáculos na frente do terceiro Kazekage só aumentariam. Assim que a vitória parecia próxima, Ishiro sentiu uma palpitação repentina. Então, instintivamente, controlou o corpo para desviar para o lado. Mas chegou um segundo tarde demais. Pul, pul, 2 sons, e Ishiro sentiu claramente 2 agulhas de aço perfurarem a sola do seu pé esquerdo. Essas eram armas ocultas lançadas por Sasori da areia vermelha. Sem dúvida, elas estavam envenenadas. Entretanto, este não era o momento para Ishiro se distrair, porque o boneco humano do terceiro Kazekage estava prestes a romper o bloqueio final. Ignorando seu pé direito machucado, Ishiro continuou a controlar a lama para interceptar o boneco humano do terceiro Kazekage. Tudo correu como Ishiro esperava. Após romper vários bloqueios, a velocidade do boneco humano do terceiro Kazekage foi ficando cada vez mais lenta, e Ishiro o cercou facilmente com lama. Neste momento, Sasori, devido à sua rápida descida, já estava centenas de metros abaixo de Ishiro e do boneco, e ainda estava caindo rapidamente. Gradualmente, o controle de Sasori sobre o boneco humano do terceiro Kazekage enfraqueceu e, finalmente, Ishiro envolveu com sucesso o boneco humano do terceiro Kazekage com lama. Sem ousar perder tempo, Ishiro subiu e executou um simples jutsu de selamento, depois guardou tudo, junto com a pasta, em um pergaminho de selamento. Só então Ishiro teve energia mental para lidar com a lesão no pé. Ishiro tirou o sapato e a meia e viu que todo o seu pé já estava completamente preto, e essa escuridão estava se espalhando para cima, já tendo passado do tornozelo. Se já havia se espalhado além do tornozelo por fora, quem sabia como seria por dentro. Ishiro sacou sua kunai, fez vários cortes fortes na sola do pé já dormente e então estendeu a mão direita para usar o Banshou Tenin puxada universal. Com um chiado, 2 agulhas de aço e uma grande quantidade de líquido preto voaram imediatamente. Ishiro não ousou relaxar. Depois de jogar as agulhas de aço para longe, continuou a usar o Banshou Tenin para extrair o veneno. Depois de um tempo, sentindo que a escuridão não estava mais se espalhando para cima, Ishiro deu um suspiro de alívio. Pegou um grande número de pílulas de antídoto e engoliu todas de uma vez. Então, sem se preocupar em ver se Sasori da areia vermelha havia caído para a morte abaixo, Ishiro retornou ao acampamento da frente oriental em sua velocidade mais rápida. Durante o voo, Ishiro ainda usava o Banshou Tenin de vez em quando para extrair o veneno. Embora Ishiro já tivesse expelido uma grande quantidade de veneno dessa forma, como o tratamento não foi feito a tempo, quando Ishiro retornou ao acampamento, o envenenamento já estava bastante grave. Ao ver Ishiro retornar tão debilitado, Kitsushi e Shiden ficaram alarmados. Felizmente, os ninjas médicos já estavam acostumados com os ferimentos de Ishiro. Os ninjas médicos Jounin, com desenvoltura e prática, examinaram Ishiro. Embora o veneno de Sasori fosse potente, foi usado às pressas. O veneno da Senbon usada naquele ataque final contra Ishiro provavelmente não era o mais poderoso. Somado ao fato de Ishiro ter expelido uma grande parte dele, os ninjas médicos indicaram que conseguiriam lidar com a situação. Ufa, ao ouvir os ninjas médicos dizerem que conseguiriam lidar com a situação, Ishiro soltou um suspiro de alívio. Os venenos inventados por Sasori na história original foram suficientes para deixar toda a Vila da Areia indefesa. Foi realmente uma sorte que ele tenha conseguido superar essa crise. No entanto, Kankuro, na história original, estava envenenado há muito tempo. Ao contrário de Ishiro desta vez, que embora lutasse continuamente após ser envenenado, o fazia controlando a lama, o que significa que seu corpo não estava passando por movimentos extenuantes. Portanto, estava relativamente melhor. Além disso, com uma grande quantidade de veneno expelida, os ninjas médicos Jounin no acampamento ousaram dizer que poderiam tratá-lo. Claro, parte do motivo era que o ninjutsu médico de Wagakure era realmente muito bom na época. Isso se deveu principalmente à contribuição de Ishiro. Sob o comando de Kitsushi, Ishiro obteve as anotações de Nono Yakushi. Sob o comando de Shiden, adquiriu considerável conhecimento sobre o uso de venenos por Sasori da areia vermelha. Foi por causa desses 2 fatores que os ninjas médicos Jounin do acampamento agora conseguiam tratar o veneno que Ishiro havia contraído. Depois que os ninjas médicos realizaram o tratamento inicial e estabilizaram o veneno no corpo de Ishiro, Ishiro pegou o pergaminho selando o boneco humano do terceiro Kazekage e o entregou a Kitsushi e Shiden. Kitsushi pegou o pergaminho com uma expressão curiosa. Quando estava prestes a abri-lo, Ishiro disse: Capitão Kitsushi, é melhor não abri-lo aqui. Você e o Capitão Shiden devem ir ao seu escritório e abri-lo somente após confirmar que não há mais ninguém presente. Ao ouvir isso, Kitsushi e Shiden ficaram ainda mais interessados no conteúdo do pergaminho.
Então, ignoraram Ishiro e foram direto para o escritório. O acampamento não era grande, e o escritório de Kitsushi não ficava longe. Em pouco tempo, Ishiro ouviu exclamações de choque de Kitsushi e Shiden vindas do escritório de Kitsushi. Então Kitsushi correu para a frente de Ishiro com uma expressão de descrença. Olhando para a expressão dele, se Ishiro não estivesse em tratamento, Kitsushi poderia tê-lo agarrado e exigido uma explicação clara. Kitsushi olhou para Ishiro, gesticulando freneticamente com as mãos, tentando falar várias vezes, mas sem saber o que dizer. Ishiro entendeu os motivos. Primeiro, outros estavam presentes. Segundo, o fato de o terceiro Kazekage ter sido transformado em uma marionete era monumental demais, deixando Kitsushi sem palavras. Depois de um bom tempo, quando Shiden selou novamente o boneco humano do terceiro Kazekage no pergaminho, Kitsushi gradualmente voltou a si. Ele então disse a Shiden, que segurava o pergaminho, com um sorriso irônico: Shiden, sua compostura é muito melhor que a minha. Shiden balançou a cabeça. Ela estava igualmente atordoada, mas sua longa permanência na Ambu a tornará mais cautelosa. Embora igualmente surpresa internamente, ela não deixaria o fantoche humano do terceiro Kazekage no escritório e sairia sozinha como Kitsushi. Em seguida, como queriam informações em primeira mão, eles ficaram ao lado de Ishiro, observando-o receber tratamento. Depois de um tempo, os 3 discípulos de Ishiro retornaram. Ao ver Ishiro naquele estado novamente, os 3 ficaram um tanto sem palavras. Shiko tomou e sussurrou para seus 2 companheiros: acho que não podemos deixar o sensei sair sozinho. Toda vez que o sensei sai sozinho, ele volta coberto de ferimentos, e a situação piora cada vez. Kageyama reassentiu. O sensei definitivamente precisa de alguém para vigiá-lo. Ontem, quando fomos ao litoral para a partida contra os ninjas da nuvem, se não estivéssemos lá para deixar o sensei um pouco mais cauteloso, acho que o sensei teria lutado contra Tanimoto no alto da nuvem até que ambos estivessem gravemente feridos antes de parar. Eu também acho. Embora o sensei tenha sido quem propôs o empate naquele dia, seus olhos me disseram que ele estava muito relutante, acrescentou Kawakita. Concordando com Shiko Tomoe e Kageyama ri. Ishiro lançou um olhar irritado para seus 3 discípulos. Parem de tagarelar aí. Estou quase terminando. Vocês 3 vão treinar primeiro. Tenho coisas para discutir com o Capitão Kitsushi e o Capitão Shiden. Ao ouvir isso, os 3 jovens saíram apressadamente da sala médica. Depois de um tempo, os ninjas médicos Jounin terminaram de tratar dos ferimentos de Ishiro. Sabendo que os ilustres adultos tinham assuntos a discutir, eles simplesmente desocuparam a sala médica para eles. Vendo os outros partirem, Kitsushi perguntou impacientemente a Ishiro: aquele era mesmo o terceiro Kazekage? Como ele acabou assim? Quem o transformou em um fantoche? De onde você tirou esse fantoche? Ao ver Kitsushi fazer tantas perguntas ao mesmo tempo, Ishiro disse: Capitão Kitsushi, se você pensar com cuidado, conseguirá adivinhar. Kitsushi ficou surpreso, mas depois se acalmou lentamente. Uma vez calmo, ele rapidamente entendeu o cerne da questão. É aquele gênio mestre de marionetes de Sunagakure, Sazori da Areia Vermelha. Ele emboscou e matou o terceiro Kazekage e o transformou em um boneco humano. Você arrebatou o boneco humano do terceiro Kazekage das mãos de Sazori da Areia Vermelha. O veneno que você contraiu também foi obra de Sazori. Ishiro assentiu e disse: é verdade. Sazori da Areia Vermelha estava na Terra da Lua, praticando suas técnicas de marionetes humanas em civis. Contando com a minha habilidade de voar, inicialmente não dei muita atenção à ameaça dele. Quem diria que ele retiraria diretamente esse boneco humano do terceiro Kazekage que pode voar? Se ele não tivesse sido descuidado e subestimado o inimigo, e se eu não tivesse Banshouten como reserva, eu provavelmente não teria voltado. Shiden disse: este assunto deve ser relatado ao Lord Tsuchikage o mais rápido possível, para que ele decida como o fantoche humano do terceiro Kazekage deve ser tratado. De fato, Iwagakure não poderia usar abertamente um boneco humano feito a partir dos Kage de outra vila. Caso contrário, seria equivalente a declarar guerra a Sunagakure. Atualmente Sunagakure e Iwagakure eram mais ou menos aliados. Mais importante ainda, Sunagakure estava atualmente travando uma batalha feroz com Konoha. Se Sunagakure também pudesse usar o boneco humano do terceiro Kazekage, talvez pudesse infligir um grande golpe em Konoha. Kitsushi assentiu, olhou para Ishiro e disse: isso é urgente, Ishiro. Você mesmo deve levar este boneco humano de volta para a vila. Depois, recupere-se completamente na vila antes de retornar. Ishiro assentiu e aceitou a tarefa. Desta vez, retornar à aldeia significava esperar até que seus ferimentos estivessem completamente curados antes de retornar. Então, antes de partir, Ishiro deu mais algumas instruções aos seus 3 discípulos, pegou o pergaminho e voou em direção à aldeia. Já era noite quando ele lutou contra Sazori da Areia Vermelha. Quando Ishiro retornou ao acampamento, já era tarde da noite. Por outro lado, os ninjas médicos não gastaram muito tempo tratando os ferimentos de Ishiro. O céu ainda não havia clareado. Sob o manto da escuridão, Ishiro voava continuamente em direção à vila. Como tinha algumas especulações sobre o terreno da Terra da Lua, Ishiro, enquanto voava, observava inconscientemente a topografia abaixo, procurando por mais vestígios daquela grande batalha de sábios. Infelizmente, no caminho do acampamento para a aldeia, Ishiro não fez nenhuma descoberta. Na manhã seguinte, Ishiro retornou à aldeia. Capítulo 162. Como de costume, Ishiro foi imediatamente ver Onoki.
Quando Ishiro apresentou o boneco humano do terceiro Kazekage para Onoki, a expressão deste era um tanto estranha. Um pouco de descrença e um pouco de empatia por uma figura semelhante. O terceiro Kazekage assumiu o poder na mesma época que Onoki, ambos durante a Primeira Grande Guerra Ninja. Os dois eram velhos adversários, lutaram um contra o outro na juventude, conspiraram um contra o outro e também houve momentos em que se aliaram para atacar Konoha. Onoki ficou feliz em ver o terceiro Kazekage morto, mas ver o cadáver do terceiro Kazekage transformado em uma marionete após a morte ainda foi difícil para Onoki aceitar. Naquele momento Onoki provavelmente estava pensando, e se ele também morresse em batalha um dia? Como seria o seu fim? Seria melhor que o do terceiro Kazekage? Ishiro não interrompeu, esperando calmamente que Onoki sofresse sozinho por um bom tempo. Depois de um tempo Onoki voltou a si, olhou para Ishiro e disse, diga-me o que aconteceu. Sim. Então Ishiro relatou a causa do incidente e o processo de batalha em detalhes. Normalmente para tais relatórios, Onoki esperava até que todos os conselheiros estivessem presentes. Mas hoje, Onoki não estava em seu estado habitual, embora Ishiro não tenha mencionado. Ele relatou o processo honestamente. Sazori da Areia Vermelha, você disse? Como um gênio da nova geração de Sunagakure, ele realmente matou os Kage de sua própria aldeia. Onoki balançou a cabeça, achando aquilo um tanto incompreensível. Zero, vá chamar os dois conselheiros. Avise também o Ikura para vir instruir o Onoki ao capitão da Guarda das Sombras. Dos 4 conselheiros da aldeia, Saka foi para a linha de frente, e a conselheira de meia-idade foi para a capital, aparentemente para discutir o financiamento da guerra com o daimyo. Apenas 2 conselheiros idosos permaneceram na aldeia. Ikura, como precisava aprender ninjutsu de nível S, não foi para a linha de frente e ficou na vila. Depois de um tempo, os 3 chegaram um após o outro, e Ishiro relatou brevemente os detalhes do assunto novamente. Os 2 conselheiros idosos reagiram exatamente como Kitsushi, com expressões de total descrença. Ikura, por outro lado, sendo da geração mais jovem, não tinha um conhecimento profundo do terceiro Kazekage. Além disso, ele estava cada vez mais próximo da força de um Kage, então aceitou essa realidade com mais facilidade do que os 2 conselheiros. Onoki também sabia o quanto esse assunto era um choque para todos, então esperou em silêncio por um bom tempo. Só depois que todos aceitaram completamente a situação, ele disse, tudo bem, vamos discutir como lidar com isso. Depois que Onoki terminou de falar, os 2 conselheiros, sem consulta prévia, olharam para Ishiro e Ikura. Queriam ver como os 2 juniores lidariam com a situação. E entre Ishiro e Ikura, eles estavam mais preocupados com os pensamentos de Ikura. Independentemente disso, Ikura estava prestes a se tornar uma potência de nível Kage, e sua chance de se tornar o Tsuchikage no futuro era maior. Ikura olhou para Ishiro, fazendo sinal para que ele falasse primeiro. Ishiro não recusou, dizendo, não é adequado para nós manter o fantoche humano do terceiro Kazekage, e isso só vai despertar a animosidade de Sunagakure. Restam-nos 2 opções. Ou deu a Konoha em troca de algo, permitindo que Konoha o use para negociar com Sunagakure. Ou deu a Sunagakure, aumentando seu poder de combate e permitindo que Sunagakure lute contra Konoha até a morte. Estou mais inclinado a negociar com Konoha porque Konoha pode oferecer mais benefícios. Depois que Ishiro terminou, olhou para Ikura. Ikura ficou um tanto surpreso e perguntou em dúvida, negociar com Konoha? Se Konoha e Sunagakure declararem uma trégua, não enfrentaremos uma pressão ainda maior? Ishiro explicou, mesmo que Konoha consiga o fantoche humano do terceiro Kazekage, isso só lhes dará a possibilidade de uma trégua com Sunagakure. Os superiores de Sunagakure podem não concordar, pois Sunagakure agora precisa estabelecer um herói por meio da guerra e então eleger um novo Kazekage. Além disso, mesmo que os superiores de Sunagakure concordem, o ódio entre as 2 nações já foi semeado. Guerras não são tão fáceis de parar. Com uma pequena provocação depois, eles lutarão novamente. Ikura balançou a cabeça e disse, negociar com Konoha tem seus benefícios, mas atualmente somos aliados de fato de Sunagakure. Se escolhermos negociar com Konoha, isso inevitavelmente tornará Sunagakure hostil a nós. Ofender Sunagakure por alguns benefícios não vale muito a pena. Onoki assentiu e disse, então entre em contato com Sunagakure. Ikura, você ficará responsável por isso. Dito isso, Onoki olhou para Ishiro novamente, sentindo-se um pouco incomodado com aquele subordinado que podia causar problemas, mas também frequentemente conquistava méritos estranhos. Ele queria dizer algo, mas acabou suspirando. Ishiro, concentre-se em curar seus ferimentos primeiro. Da próxima vez que se deparar com uma situação dessas, não pense em lidar com ela sozinho. Você tem a vila inteira como apoio, enquanto aquele Sazori da Areia Vermelha é apenas um ninja rebelde. Você pode escolher pedir ajuda. Ishiro se sentiu um pouco culpado. Aliás, se Ishiro tivesse escolhido fugir no momento em que viu Sazori da Areia Vermelha, embora não tivesse obtido a marionete humana do terceiro Kazekage, pelo menos não teria sido envenenado. Com sua liberação de porcelana e técnica da pedra leve, pesada, fugindo enquanto pedia ajuda, esperando que qualquer ninja de Vagakure próximo viesse resgatá-lo, as chances de Ishiro escapar seriam muito altas. Acontece que Ishiro tinha suas próprias considerações. Ao enfrentar esses personagens da trama, ele tinha uma vantagem de inteligência que os outros não tinham. Ishiro sabia que Sazori tinha uma das maiores fraquezas da Areia Vermelha. Ele gostava de esconder um trunfo. Sazori da Areia Vermelha na história original morreu sem usar todos os seus trunfos, uma morte um tanto sufocada e frustrantemente não resolvida. Ishiro explorou o descuido de Sazori da Areia Vermelha e sua tendência de subestimar os inimigos para obter sucesso de uma só vez. Se Ishiro tivesse conseguido derrubar o boneco humano do terceiro Kazekage naquela época sem ser envenenado por Sazori, talvez Sazori tivesse caído nas mãos de Ishiro novamente.
Mas Ishiro não conseguia dizer essas palavras para Onoki e os outros, então ele parecia um pouco inseguro. Depois que Onoki resolveu os problemas relacionados ao boneco humano do terceiro Kazekage, Ishiro foi ao hospital acompanhado de Ikura. Observando Ishiro, que não ousava deixar seu pé tocar o chão e estava constantemente usando a técnica de pedra leve, pesada para voar, Ikura perguntou: quanto tempo esse ferimento levará para curar? Ishiro disse: meus ferimentos externos não são graves, o problema é o veneno no meu corpo. Levará algum tempo para erradicá-lo completamente. No acampamento, os ninjas médicos já me examinaram. Provavelmente levará cerca de 1 mês para eliminá-lo completamente. Ikura sentiu ao ouvir isso e disse: já que o tratamento vai levar 1 mês, por que você não visita a Academia Ninja? A nova turma de alunos está prestes a se formar. Você mencionou da última vez que queria aceitar mais discípulos. Coincidentemente, meu ninjutsu de nível S também progrediu, e agora tenho algum tempo. Vamos encontrar uma oportunidade de irmos juntos à Academia Ninja e ver se há alunos adequados. Ishiro assentiu e disse: certo. Cuide primeiro da questão do fantoche humano do terceiro Kazekage. Estou livre a qualquer momento. Quando tiver tempo, iremos juntos. Chegando ao hospital, o ninja médico apenas disse a Ishiro para vir para tratamento 1 vez por dia a partir de amanhã. Após confirmar que Ishiro estava bem, Ikura foi lidar com o fantoche humano do terceiro Kazekage. Esse assunto exigia negociações com Tsunagakure, e o conteúdo envolvido também exigiria a participação do daimyo. Então Ikura ainda teve que fazer uma viagem à capital para discutir o assunto com o daimyo primeiro. Ishiro retornou sozinho para a pequena cabana dentro da barreira natural de selamento de energia. A Academia Ninja ainda não havia encerrado as aulas, então não havia ninguém na cabana, e Natsuki também não havia retornado. Ishiro notou que o layout da cabana havia mudado significativamente. Originalmente, apenas Ishiro e Dango moravam na cabana de Ishiro. E Dango, embora fosse um gato, era um gato ninja, então ocupava apenas uma pequena área na casa de Ishiro. Portanto, a cabine originalmente continha apenas os pertences de Ishiro. Mas agora, os pertences de Ishiro foram movidos para um lado, e grande parte do espaço da cabine estava ocupada por vários itens pertencentes a uma garotinha. Vendo essa cena, Ishiro finalmente percebeu que não havia considerado que Natsuki era uma garota, e não era conveniente para ela viver com ele, um homem. No entanto, a cabana estava localizada dentro da barreira natural de selos energética. Nesse local, a vila tinha acordos para cada pedaço de terra, e Ishiro não tinha autoridade para alterar o tamanho da cabana. Balançando a cabeça, Ishiro decidiu primeiro buscar Natsuki na escola. Depois que Natsuki voltasse, ele discutiria com ela como mudar o layout do chalé. Embora Natsuki viesse de uma família civil na Terra das Águas Quentes, por possuir um talento especial, assim como Uzumaki Yumi naquela época, ela foi diretamente designada para a classe alta. A menina provavelmente estava aprendendo e brincando com tantos colegas pela primeira vez. Então, depois desse período de vida escolar, ela se tornou muito mais alegre do que antes. Quando Ishiro a viu na entrada da Academia Ninja, ela estava caminhando em direção ao portão da escola, rindo e conversando com várias garotas de sua classe. Embora quando Natsuki e suas amigas conversavam, na maioria das vezes outros estivessem falando e Natsuki estivesse ouvindo, o sorriso no rosto de Natsuki era genuíno. Claramente, ela gostava muito da vida na Academia Ninja. Natsuki ouvia seus colegas enquanto caminhava em direção ao portão da escola. Ela não notou Ishiro porque todos os dias depois da escola, ela encontrava a irmã mais nova de Shiko Tomoi, Kotaki, no portão da escola. E depois elas iam jantar juntas na casa de Kotaki. E a sala de aula de Kotaki ficava mais longe do portão da escola, então Natsuki sempre tinha que esperar um pouco no portão. Vendo que Natsuki não o havia notado, Ishiro caminhou diretamente até ela e disse: Natsuki, o irmão mais velho voltou. Natsuki ficou claramente atordoada por um momento, então reagiu com uma expressão agradavelmente surpresa, Ishiro-chan. Era a primeira vez que Ishiro ouvia Natsuki chamá-lo assim, e soou um pouco estranho. No entanto, Natsuki disse Ishiro-chan com muita delicadeza. Porque embora Ishiro não estivesse por perto durante esse período, Kotaki frequentemente o mencionava para Natsuki. E toda vez que Natsuki conversava com Kotaki, ela se referia a Ishiro como Ishiro-chan, então ela já estava acostumada com isso. Falando nisso, Kotaki havia lhe ensinado essa maneira de se dirigir a ele. Embora Ishiro não estivesse acostumado com isso, o Ishiro-chan de Natsuki involuntariamente encurtou a distância entre eles, dando a Ishiro a sensação de que eles já eram uma família. Sorrindo levemente, Ishiro disse: Onde está sua irmã mais velha, Kotaki? O irmão mais velho vai levar vocês para comer alguma coisa boa. A irmã mais velha, Kotaki, chegará em breve. Talvez percebendo que não estava muito familiarizada com esse Ishiro-chan, a voz de Natsuki soou visivelmente mais suave dessa vez. Ishiro bagunçou o cabelo de Natsuki e perguntou novamente: Esses são seus colegas de classe? Por que você não os apresenta ao irmão mais velho? Natsuki então reagiu e sussurrou para seus 3 colegas de classe: Este é meu Ishiro-chan. Então ela apresentou seus 3 colegas de classe a Ishiro, um por um. Eles são todos meus colegas de classe. Esta é Yoneko, está Nanaka e está Azuki. Ishiro acenou para as 3 garotas. Depois de um tempo, Kotaki chegou ao portão da escola na hora marcada. Ishiro ofereceu uma grande refeição ao grupo de meninas e, em seguida, segurou a mão de Natsuki e voltou para o chalé. Capítulo 163.
Após retornar à pequena cabana, Ishiro discutiu o layout da cabana com Natsuki. A garotinha não se importava muito com essas coisas, ela ainda não havia chegado a essa idade. Até mesmo suas necessidades diárias haviam sido colocadas lá por Kotaki. Então, Ishiro simplesmente dividiu a cabine em duas áreas relativamente independentes, e então cada um foi dormir. Desde a luta com Tanimoto na alto da Vila das Nuvens, Ishiro não descansava. No meio tempo, ele havia vivenciado a batalha com Sasori da Areia Vermelha, e agora estava realmente bastante cansado. Pouco depois de se deitar, Ishiro adormeceu. Desde que Natsuki reconheceu esse irmão mais velho, esta foi a primeira vez que ela dormiu na mesma casa que Ishiro. Ela ficou um pouco inquieta no início, mas sendo jovem, a sonolência logo a dominou, e ela também adormeceu. No dia seguinte, como Ishiro não pôde fazer treinamento físico devido à lesão no pé, ele acordou cedo para praticar equilíbrio. Depois, levou Natsuki para comer um prato de lamen e a mandou para a academia ninja. Ao retornar, Ishiro praticou seus ninjutsus de liberação de relâmpago e liberação de fogo. Embora estivesse se recuperando, a vida agitada de Ishiro não mudou. Ele apenas usou o tempo originalmente destinado ao treinamento físico e à prática de esgrima para praticar ninjutsu. Esses dias de treinamento pacíficos, porém fixos, continuaram por mais de 10 dias, terminando somente quando Ikura concluiu as negociações com Sunagakure e retornou à vila com um acordo entre o País do Vento e o País da Terra. Ishiro foi imediatamente informado dos resultados das negociações de Ikura com Sunagakure. Nessa negociação, o País da Terra havia cedido apenas um fantoche humano do terceiro Kazekage, mas o País do Vento havia pago uma quantia considerável em benefícios práticos. Por exemplo, o País do Vento fez um pagamento único de muitos recursos exclusivos de seu país. Além disso, o País do Vento prometeu abrir uma rota comercial, centrada no País da Terra, que permitiria a entrada apenas nas regiões fronteiriças do País do Vento. Pode-se dizer que Ikura retornou totalmente carregado, e Ishiro, como figura-chave nessa questão, também recebeu crédito por uma missão de classificação S. No entanto, Ishiro agora era bastante rico e desprezava as recompensas por missões de nível S. A recompensa por uma missão de nível S só poderia ser trocada por um ninjutsu de nível A. Mas ninjutsu de nível A não seriam de grande ajuda para Ishiro agora. Por outro lado, aprender ninjutsu de nível A seria um desperdício de energia. Então, embora soubesse que seus pontos de contribuição haviam aumentado, Ishiro não se importou muito. Entretanto, desde que Ikura retornou, a questão previamente acordada de ir à Academia Ninja para selecionar discípulos não precisava mais ser adiada. No dia seguinte ao retorno de Ikura à vila, ele e Ishiro foram juntos à Academia Ninja. Seu status atual na vila já ultrapassava o dos Jounin que guardavam a Academia Ninja, e eles expressaram diretamente sua intenção de selecionar discípulos. Por isso, os professores da Academia Ninja estavam muito entusiasmados, trazendo os arquivos dos alunos de várias turmas de formandos e competindo para lhes dar apresentações detalhadas. No entanto, os professores estavam excessivamente entusiasmados, apresentando cada aluno individualmente. Esse processo durou um dia inteiro. Depois de um dia inteiro sem fazer nada além de ouvir, os dois deixaram a Academia Ninja com a cabeça girando. Depois de sair, Ikura olhou para o portão da Academia Ninja atrás de si, tomado por uma onda de medo persistente. Então, perguntou a Ishiro: Ishiro, você passou por isso da última vez que veio recrutar discípulos? Ishiro balançou a cabeça e disse: Não, eu vim secretamente da última vez. Mas daquela vez eu estava com pressa para escolher discípulos e só tinha uma lista simples dada pelo conselheiro Saka. No final, a seleção foi concluída com a apresentação de Jounin Yoshivara. Então, desta vez, eu estava pensando em primeiro entender a situação com os professores das diversas turmas. Eu simplesmente não esperava. Ishiro estremeceu ao dizer isso. Como entre os discípulos que Ishiro havia recrutado anteriormente, Shiko Tomoi era um caso especial. Desta vez os professores de várias turmas apresentaram todos os alunos, sem exceção, durante o processo de apresentação. Era preciso saber que uma única turma de formandos da Academia Ninja tinha mais de 1000 alunos. Certo, pelo menos conseguimos bastante informação. Vamos voltar hoje à noite e analisar as informações sobre esses alunos primeiro. Amanhã, veremos a situação real dos alunos. Ikura sentiu, era o único jeito. Só de pensar nos arquivos de mais de 1000 alunos lhe dava dor de cabeça. Os dois então se separaram e seguiram seus respectivos caminhos. O tempo era curto. Eles tiveram que voltar e pensar cuidadosamente sobre que tipo de discípulo lhes convinha. Ishiro não foi buscar Natsuki na escola hoje. Natsuki voltou depois de jantar na casa de Kotaki. Ao voltar para casa, Natsuki olhou para o irmão mais velho, que já lhe era um tanto familiar, e disse: Ishiro-chan, você e o Sr. Ikura vão recrutar discípulos? Ishiro ficou atordoado por um momento, não esperando que até mesmo estudantes mais jovens como Natsuki soubessem disso. Ishiro assentiu e perguntou: De quem você ouviu isso? Natsuki respondeu: Ouvi isso da irmã mais velha, Kotaki. A irmã mais velha, Kotaki, é aluna da turma de formandos deste ano. Então era isso. De fato, os professores certamente não esconderiam essa notícia dos formandos. Eles certamente os instruiriam a ter um bom desempenho. Isso também era bom. Pelo menos amanhã, a turma de formandos da Academia Ninja estaria definitivamente lotada. Não seria como da última vez, quando Ishiro estava selecionando discípulos e o grupo mais talentoso de crianças do clã ninja nem sequer compareceu à escola. No final, Ishiro teve até que procurar esses alunos em outro lugar. Ishiro também ouviu uma professora de formatura mencionar Kotaki hoje e pensou em pedir para Kotaki apresentar a situação em sua turma de formatura. No entanto, Ishiro havia conhecido Kotaki. O talento de Kotaki não era muito bom, e ao contrário de sua irmã mais velha, Shiko Tomoi, ela não tinha vantagem em detecção de chakra.
Portanto, Kotaki não estava na lista para a seleção de discípulos, e Ishiro sentiu-se envergonhado em perguntar. Mas, embora Natsuki estivesse em uma série mais baixa, ela deveria ter ouvido algumas coisas sobre a turma de formandos. Então Ishiro perguntou, pequena Natsuki, você sabe da situação com os formandos? Conte para o irmão mais velho, ok? Natsuki assentiu e então contou a Ishiro tudo o que tinha ouvido sobre a turma de formandos. E descobriu-se que Natsuki sabia bastante. O motivo era que quando Kotaki conversava com Natsuki, ela frequentemente mencionava assuntos triviais dos alunos do seu ano. Depois de analisar os dados a noite toda, no dia seguinte, Ishiro e Ikura apareceram novamente na Academia Ninja. Só que desta vez, os dois não entraram mais na Academia Ninja tão abertamente quanto no dia anterior. Ishiro e Ikura encontraram primeiro Jounin Yoshivara, um dos guardas da academia. Após obterem a permissão deles, Ishiro e Ikura usaram o jutsu de transformação para se transformarem em Yoshivara e outro guarda Jounin. Os dois se moviam pela Academia Ninja disfarçados de guarda Jounin, observando secretamente a situação dos alunos. Ishiro e Ikura não agiram separadamente. Os dois fingiram patrulhar enquanto avaliavam secretamente os alunos em diferentes salas de aula. Ishiro perguntou a Ikura, Ikura, você escolheu algum alvo importante ontem à noite? Sim, de acordo com as descrições nos arquivos, há 2 indivíduos cujos atributos são semelhantes aos meus. Dizendo isso, Ikura pegou 2 arquivos detalhados. Ishiro olhou para eles e assentiu. Ele também havia se concentrado nesses 2 arquivos na noite anterior. Ambos tinham bom talento e eram alunos da classe alta. De fato, como Ikura disse, seus tipos eram muito semelhantes aos de Ikura. Embora ainda não tivessem se formado, ambos já possuíam 2 naturezas de chakra, e essas 2 naturezas eram consistentes com as naturezas primária e secundária de Ikura. Mais importante ainda, assim como Ikura, ambos eram guerreiros hexagonais completos, equilibrados em todos os aspectos. Seja em taijutsu, esgrima ou ninjutsu, eles não apresentavam deficiências óbvias. Ishiro também sabia que esses 2 tinham bons talentos, mas eles não estavam em sua lista de prioridades porque Ishiro nunca foi um cara versátil. A preferência de Ishiro era muito clara, enfatizar o ninjutsu e minimizar o taijutsu. Embora mais tarde tenha aprendido um pouco de esgrima e inesperadamente dominado a aura da espada, Ishiro sempre se posicionou como um ninja do tipo ninjutsu. Ishiro não saberia como guiar esse tipo de polivalente, então Ishiro apenas sentiu um leve arrependimento e não lhes deu muita atenção. Há outros além desses 2? Ishiro perguntou novamente. Também existem estes poucos. O primeiro é um ninja habilidoso na liberação de terra. O arquivo descreve que ele já tem a ideia de desenvolver ninjutsu e, considerando a direção do ninjutsu que ele está desenvolvendo, ele se adapta muito bem ao meu estilo de luta. Tá? Ishiro examinou atentamente o arquivo do aluno. O talento do aluno era mediano, e durante a seleção da noite anterior, ele não havia chamado a atenção de Ishiro. Não havia como evitar, Ishiro dava mais atenção à liberação de água. A liberação de terra, embora também fosse uma das principais afinidades de Ishiro, não tinha muitos insights próprios sobre o treinamento da liberação de terra. Ao contrário da liberação de água, que ele havia estudado extensivamente por um longo tempo. Não mais. A segunda é uma aluna, habilidosa em selar jutsus. Ishiro ficou um pouco surpreso desta vez. Habilidoso em selar jutsus? Não deveria ser esse o padrão para sua própria seleção de discípulos? Ikura sabia que Ishiro estava curioso, corou um pouco e disse, para os jutsus de selamento, Yumi pode fornecer orientação. Ishiro entendeu, então deliberadamente prolongou o som, deixando o rosto de Ikura ainda mais vermelho. Esse garoto e a Uzumaki Yumi estavam progredindo bem rápido, né? Agora eles estavam até considerando um ao outro na hora de recrutar discípulos. Em seguida, Ikura apresentou mais alguns alunos nos quais ele planejava se concentrar. E você? Tem algum aluno que queira observar de perto? Sim, olhe para isto. Dizendo isso, Ishiro pegou uma pasta. Este é o que me deixa mais otimista. Ikura olhou para o arquivo na mão de Ishiro e inconscientemente leu em voz alta. Matsutani Shinya, de uma classe comum, 1. Não parece ter nenhuma habilidade especial. Aula teórica, aula de combate prático, todas as suas notas são medianas. Depois de ler o arquivo, Ikura ficou um tanto confuso. Eu também pensei isso no começo. Não acolhi uma irmã mais nova? Ouvi dela algumas coisas sobre os formandos deste ano, incluindo este Matsutani Shinya, explicou Ishiro a Ikura. As notas deste Matsutani Shinya são de fato medianas. Dizer medianas é, na verdade, um eufemismo, na verdade são muito baixas. Se nada de inesperado acontecer, ele, assim como Shiko Tomoi, deveria pertencer ao grupo de alunos da classe regular cuja formatura é até questionável. No entanto, ele tem uma característica incrível. É bem próximo de pequenos animais. Ultimamente tenho tentado encontrar uma maneira de aprender o modo sábio. É claro que ainda nem encontrei a porta de entrada para esse assunto. Mas tenho um palpite. Pessoas mais próximas da natureza têm mais probabilidade de aprender o modo sábio. Este Matsutani Shinya pode ser o tipo de pessoa que eu acho. Esse tipo de pessoa, naturalmente próxima da natureza, tem uma desvantagem, a falta de ambição. Este Matsutani Shinya, quando se matriculou, tinha um talento entre os melhores da turma. Mas como não estudava muito e não treinava com afinco, suas notas naturalmente caíram. Ishiro compartilhou seus pensamentos com Ikura. Então é assim. É que a energia natural provavelmente não é fácil de controlar. Já que esse Matsutani Shinya não treina com afinco, como você planeja motivá-lo? Com a pergunta de Ikura, a expressão de Ishiro vacilou um pouco. Seja o próprio Ishiro ou seus 3 discípulos atuais, o treinamento deles era muito autodisciplinado. Eles não precisavam de supervisão externa e se organizariam para estarem completamente lotados. Quanto a uma criança problemática como Matsutani Shinya, Ishiro realmente não tinha uma boa solução. Só consigo dar um passo de cada vez. Dizendo isso, Ishiro sacou um segundo arquivo.
Capítulo 164. Independentemente das conclusões que Ishiro e Ikura tirassem dos arquivos, a decisão final ainda tinha que ser baseada no desempenho real dos alunos. Os dois primeiros passaram pelas salas de aula de diversas turmas de formandos, fazendo uma observação geral dos alunos de cada turma. Originalmente, as turmas de formandos não tinham mais aulas teóricas. A aula de hoje pode ter sido adicionada especialmente pelos professores para facilitar a observação de Ishiro e Ikura. Nesta aula, o professor explicou alguns conteúdos relativamente profundos e incentivou os alunos a se expressarem. Era preciso dizer que o desempenho dos alunos era realmente proativo, especialmente os das classes comuns. Eles sabiam que, em termos de combate prático, definitivamente não se comparavam aos alunos das classes mais altas. Se conseguissem conquistar a estima dos veteranos Ishiro e Ikura por meio do conhecimento teórico, seria o melhor. É claro que esses professores também consideravam que Ishiro e Ikura eram apenas duas pessoas, e se a resposta perspicaz de um aluno não fosse ouvida por eles? Então, os professores exigiam que os alunos não apenas se levantassem para responder, mas também escrevessem suas respostas em um papel, que então seria entregue a Ishiro e Ikura pelo professor. Para ser sincero, Ishiro estava bastante interessado nessa ideia. Se soubesse antes que os professores fariam isso, Ishiro poderia até ter preparado algumas perguntas proativamente. Então agora, Ishiro e Ikura conversavam enquanto prestavam atenção aos sons dos alunos respondendo às perguntas dos professores vindas das salas de aula. Professor, acredito que a chave para lançar kunai está na previsão. Devemos dominar o uso da kunai para limitar a direção de evasão do inimigo, conduzindo-o passo a passo para uma armadilha pré-planejada. Professor, embora o ninjutsu médico seja um tipo auxiliar de ninjutsu, o bisturi de chakra é uma ferramenta afiada que pode salvar vidas e matar. Acredito que os ninjas médicos não devem depender sempre da proteção de seus companheiros de equipe, mas sim aprender a se proteger. Mestre, a essência do chakra é a manifestação da energia física e espiritual. Os atributos do corpo determinam a natureza do chakra de um ninja. Se o corpo é fixo, isso significa que o chakra também é fixo, e o limite superior de um ninja também é fixo. Declarações singulares de alunos chegavam continuamente aos ouvidos de Ishiro e Ikura. A maioria das coisas que os alunos diziam podia parecer muito sofisticada e impressionante para o estágio em que se encontravam, mas para Ishiro e Ikura, parecia muito imatura e ingênua. No entanto, também havia algumas questões que os próprios Ishiro e Ikura não haviam considerado, e as percepções de alguns alunos correspondiam muito aos pensamentos de Ishiro e Ikura. Por exemplo, em relação à questão sobre o limite máximo de um ninja, outro aluno forneceu uma resposta baseada em seu próprio entendimento. Acredito que o limite superior de um ninja existe, mas esse limite também pode ser quebrado. A chave para quebrar o limite está em avanços. Como o chakra é composto de energia espiritual e física, acredito que também existam dois métodos para quebrar essas amarras. Um é buscar a sublimação espiritual, e o outro é encontrar um método para um avanço físico. Essa resposta estava muito próxima das teorias do próprio Ishiro. Depois de ouvir a resposta, Ishiro observou deliberadamente o aluno mais algumas vezes. Era uma garota baixa de olhos brilhantes. Pela aparência, sua constituição física parecia mediana. Talvez tenha sido justamente por sua constituição física ser mediana que ela pensou em buscar uma descoberta, eventualmente formulando esse conjunto de teorias. Não se sabia se ela havia tomado alguma atitude com base nessas teorias. Após refletir por um momento, Ishiro enviou um sinal ao professor daquela sala. Este professor era um Chunin. Embora tivesse lecionado na escola por muitos anos e estivesse longe do campo de batalha, ainda possuía as qualidades básicas de um Chunin. Imediatamente notou Ishiro, disfarçado de Yoshiwara, gesticulando em sua direção. Sem saber o que Yoshiwara queria, o professor Chunin, depois de pedir que todos escrevessem suas respostas em um papel, fingiu sair da sala de aula casualmente. Em seguida, realizou um selo de mão e criou um clone para ficar no lugar, enquanto seu corpo real caminhava em direção a Ishiro. Ao ver a professora se aproximar, Ishiro perguntou: Sênior, eu sou Ishiro. Qual é o nome da menina que acabou de responder? Você pode pedir para ela escrever o que pensa em detalhes? Antes mesmo que o professor pudesse perguntar, ouviu as palavras de Ishiro. Ele entendeu rapidamente o que Ishiro queria dizer e, radiante de alegria, respondeu imediatamente: sem problemas, vou providenciar isso agora mesmo. A propósito, este aluno se chama Ogura Saki. Depois de dizer isso, o professor se virou apressadamente e retornou. Ele sabia que se a resposta de Ogura Saki pudesse satisfazer Ishiro, então uma oportunidade de mudar seu destino provavelmente surgiria. Observando o professor se afastar, Ishiro balançou a cabeça, folheou a espessa pilha de arquivos em sua mão e encontrou as informações sobre Ogura Saki. Ikura também estava curioso e se inclinou para dar uma olhada. Bem, as notas de Ogura Saki eram muito melhores que as de Matsuta Nishinya. Ela era uma gênio esforçado. A garotinha era muito competitiva. Quando se matriculou, sua classificação na turma não era alta, mas depois de vários anos de estudo, suas notas já estavam entre as melhores daquela turma comum. No entanto, seu talento físico não era dos melhores. Sua quantidade de chakra era uma grande fraqueza, o que também estava relacionado à sua origem humilde. Seu pai era um genin, e sua mãe, uma civil que frequentou apenas a academia ninja, mas não conseguiu se formar. Portanto, seu limite físico era relativamente baixo, o que se manifestava em uma resistência muito baixa. Mas a garotinha era bastante inteligente e havia desenvolvido muitas técnicas para usar shuriken, então sua classificação em combate prático não era baixa. Ishiro já havia notado aquela garotinha antes. Afinal,
Conseguir melhorar significativamente sua classificação na turma por meio de seus próprios esforços demonstrava que a garotinha era de fato uma aluna muito esforçada. Vale muito a pena cultivar tais alunas. No entanto, o arquivo descrevia que Ogura Saki era habilidosa no lançamento de shurikens, e esse era o ponto fraco de Ichiro. Portanto, ela havia sido eliminada diretamente da lista de prioridades de Ichiro na noite anterior. Mas agora, depois de ouvir as palavras de Ogura Saki, Ichiro sentiu que era necessário observar aquela garotinha novamente. Ikura reagiu rapidamente. Depois de ler o arquivo, franziu a testa. Depois perguntou especulativamente: você acha que Ogura Saki, assim como você, escolherá a fusão de chakra para desenvolver sua própria Kekkei Genkai? Ichiro assentiu e disse: espero que sim. Se ela realmente pensa assim e está trabalhando nessa direção, então podemos dizer que Ogura Saki será a discípula mais adequada para mim. Ichiro aprendeu muitas coisas diversas, mas seu foco principal sempre foi singular: fundir chakra, desenvolver Kekkei Genkai e elevar a evolução da vida. Entre os 3 discípulos atuais de Ichiro, o aprendizado de Kawakita dependia basicamente do talento. Embora Ichiro tivesse ajudado Kawakita consideravelmente externamente, o progresso qualitativo de Kawakita dependia exclusivamente de seu talento. A ajuda fornecida por Ichiro não foi substancial. Em vez disso, Shiden havia ensinado muitas coisas a Kawakita. Kageyama era o mais parecido com Ichiro em termos de desenvolvimento do ninjutsu. Seu progresso no desenvolvimento do ninjutsu era bom, e estimava-se que ele obteria resultados em breve. Shiko Tomoe foi a que mais progrediu, mas seu progresso, embora relacionado ao de Ichiro, era fundamentalmente independente. Ichiro apenas ajudou a liberar seu talento oculto. Em termos de semelhança com Ichiro, nenhum dos 3 se comparava a Ogura Saki. É claro que isso ainda dependia das respostas subsequentes de Ogura Saki que satisfizessem Ichiro. Forçando-se a resistir à tentação de observar o processo de resposta de Ogura Saki, Ichiro continuou a selecionar discípulos com Ikura. Afinal, mesmo que Ogura Saki fosse aceita como discípula de Ichiro, o número ainda era insuficiente. Enquanto os 2 caminhavam e ouviam as respostas dos alunos, não demorou muito para que Ikura também encontrasse um aluno que o interessou. A compreensão de um aluno sobre a liberação da Terra surpreendeu até mesmo Ikura. Esse tipo de compreensão não ajudava muito na força atual de um aluno, mas era muito útil para o desenvolvimento futuro, especialmente após se tornar um Jounin ou mesmo um Jounin de elite, pois permitia que o ninja desenvolvesse seu próprio estilo de luta. Além disso, era o tipo de estilo de luta particularmente adequado para desenvolver os pontos fortes de um ninja. Este ponto era muito importante. A força atual de Ichiro não era tão boa assim, justamente porque lhe faltava um estilo de luta como esse. Ichiro possuía a técnica da rocha leve, pesada e o jutsu de camuflagem, que eram originalmente muito adequados para ataques furtivos. Mas, infelizmente, Ichiro não possuía um método ofensivo poderoso para ataques furtivos. Seja ninjutsu de nível Aki de espada ou até mesmo liberação de porcelana, eles exporiam Ichiro imediatamente. E nenhum desses métodos possuía o tipo de poder que poderia subjugar a maioria dos inimigos. Diante de adversários semelhantes, Ichiro só tinha a opção de derrotar o oponente lentamente. Então Ikura ficou muito animado quando ouviu a resposta desse aluno, porque ele não só tinha esse entendimento, mas mais importante, ele também era habilidoso na liberação da terra, o que o tornava um bom adversário para Ikura. Ichiro provocou de lado. O que, você já decidiu o primeiro lugar? Ikura sorriu e assentiu. Independentemente dos outros talentos do aluno, sua compreensão da liberação da terra por si só foi suficiente para Ikura aceitá-lo como discípulo. Ikura imitou a ação anterior de Ichiro e chamou o professor da turma. Durante o processo, Ichiro olhou para o número da turma e, como se estivesse se lembrando de algo, pegou o arquivo de Matsutani Shinya. Parece que Matsutani Shinya também está nessa classe. Então Ichiro e Ikura olharam juntos para a sala de aula. Quase ao mesmo tempo, ambos souberam quem era Matsutani Shinya, porque ele era o único em toda a turma que parecia desinteressado, até parecendo um pouco sonolento. Os 2 trocaram olhares, ambos um tanto sem palavras. Outros se esforçavam ao máximo para exibir seus pontos fortes, enquanto ele parecia completamente desanimado. Depois que o professor chegou, Ikura perguntou primeiro o nome do aluno de antes. Depois que Ichiro confirmou que o estranho era de fato Matsutani Shinya, os 2 foram embora. Enquanto caminhavam, ambos olharam simultaneamente para a ficha do aluno, Nakata Tatsunori. Sua força era considerada muito boa na classe comum, semelhante à de Ogura Saki, também entre as melhores. No entanto, Nakata Tatsunori era melhor em combate prático, enquanto suas notas teóricas eram um pouco mais baixas. Se não fossem as aulas teóricas o prejudicando, sua classificação seria ainda mais alta. Depois de caminhar um pouco mais, os 2 chegaram à área de alto nível. Ichiro ainda precisava de pelo menos mais uma vaga, enquanto Ikura precisava de mais 2. Além disso, os 2 indivíduos em quem Ikura estava mais interessado estavam ambos na área de alto nível. Entretanto, a aula teórica na classe alta não deu a nenhum deles aquela sensação de olhos brilhantes. Mas não importava, ainda havia aula prática de combate à tarde. Capítulo 165. À tarde, toda a área da turma de formandos estava incrivelmente animada. Até mesmo muitos alunos de outras séries correram para a área da turma para assistir às suas lutas práticas de combate. Como havia muitas classes, embora os campos de treinamento de muitas delas fossem relativamente próximos, algumas ainda ficavam bem distantes, dificultando a observação de tudo por Ichiro e Ikura. Então, os 2 encontraram os professores e sugeriram que o combate prático de todas as classes fosse realizado em campos adjacentes. Devido a restrições de tempo, vários campos realizaram várias partidas simultaneamente.
Assim, dezenas de turmas de formandos com mais de 1.000 alunos reuniram-se em torno de alguns campos de treinamento próximos. E ao redor desses formandos havia um número ainda maior de alunos de outras séries, assistindo. Talvez os professores quisessem motivar os alunos dessa forma, então ninguém os impediu. Em 3 campos de treinamento adjacentes, dezenas de batalhas começaram ao mesmo tempo sob os arranjos dos professores. Para demonstrar adequadamente as habilidades dos alunos, os professores organizaram oponentes para os alunos de outras turmas com classificações semelhantes. Cada um deles foi escalado para 2 batalhas, permitindo que Ichiro e Ikura vissem claramente as habilidades práticas de combate de cada um. Ichiro e Ikura agora estavam transformados em 2 alunos do ensino fundamental. Os 2 estavam sentados em uma árvore, observando as batalhas não muito distantes. Havia muitas pessoas como eles assistindo a animação de longe, então suas ações não pareciam fora de lugar. Diferentemente da manhã agora, além do arquivo de cada pessoa, eles também tinham uma pilha grossa de folhas de respostas. Essas eram as respostas que os alunos tinham escrito durante a aula teórica da manhã. Ichiro já havia lido a folha de respostas de Ogura Saki, e o resultado o satisfez bastante. A garotinha havia descoberto vários métodos possíveis para romper os limites físicos, entre eles a fusão de chakra. Além disso, Ogura Saki já havia começado a trabalhar nessa direção. Naquela época, Ichiro havia se preparado involuntariamente para a fusão de chakras posterior enquanto desenvolvia o ninjutsu de liberação de água. Mas Ogura Saki estava se esforçando propositalmente nessa direção. A partir da folha de respostas de Ogura Saki, Ichiro descobriu que ela havia tentado inicialmente quebrar seus limites por meio de treinamento físico intensivo, mas falhou. Ela concluiu que esse caminho poderia ser viável, mas não era adequado para ela, pois aqueles que conseguiam trilhar esse caminho também precisavam de talento. Este ponto surpreendeu Ichiro profundamente. Tendo lido a obra original, Ichiro sabia que os únicos que realmente tiveram sucesso neste caminho foram os 3 indivíduos de sobrancelhas grossas de Konoha. Este caminho realmente exigia talento, não era algo que pudesse ser mantido apenas com força de vontade. A capacidade do corpo de suportar um treinamento que constantemente o levava além dos seus limites era, em si, uma forma de talento. Assim, a segunda vaga de Ichiro foi decidida. Não havia muito o que ver nas lutas entre os alunos da Academia Ninja. Nessa fase, a maioria dos alunos não conhecia ninjutsu de nível C, e mesmo os 3 jutsus básicos eram geralmente inutilizáveis em combate real. Assim, todos usavam taijutsu durante as lutas. Nesse estágio, os alunos habilidosos em esgrima ou com melhor constituição física tinham uma vantagem significativa. Mas por acaso, nem Ichiro nem Ikura estavam procurando por esses 2 tipos de ninja. Isso basicamente predeterminou que nas lutas de hoje, maior força não significava necessariamente mais atenção. De manhã, Ichiro e Ikura passaram muito tempo na sessão de classes comuns. Além disso, ao olharem as folhas de respostas ao meio-dia, as respostas da classe comum ocupavam a maior parte do tempo. Assim, Ichiro e Ikura prestaram muito menos atenção às classes mais avançadas do que às classes comuns. Mas na aula de combate prático da tarde, o foco de Ichiro e Ikura estava principalmente nas classes mais avançadas. O desempenho dos alunos comuns foi simplesmente péssimo. Basicamente, depois de 1 ou 2 trocas de golpes, Ichiro e os outros sabiam como a luta se desenrolaria. Embora os alunos das classes mais altas também fossem imaturos, suas técnicas e fundamentos em combate superavam em muitos das classes comuns. Ichiro prestou pouca atenção à apresentação de Matsutani Shinya, Ogura Saki e Nakata Tatsunori, nos quais ele e Ikura estavam interessados. Entre os outros alunos comuns, basicamente não havia ninguém que se destacasse. Mesmo entre esses 3, apenas as habilidades com Shuriken de Ogura Saki se mostraram promissoras. A performance dos outros 2, como a de todos os outros, não despertou o interesse de Ichiro ou Ikura. Nas classes mais altas, no entanto, havia alguns que faziam os olhos de Ichiro e Ikura brilharem. Por exemplo, um aluno chamado Araguchi Anpei, que Ikura havia selecionado dos arquivos na noite anterior, parecia muito experiente em combate prático. Seu estilo de luta era, de fato, como Ikura imaginara, bastante compatível com ele. Assim, Ikura decidiu por seu segundo lugar. Quanto ao resto, Ikura não encontrou mais ninguém de quem gostasse. Embora muitos alunos da turma mais alta tivessem destaques em suas performances, Ikura afirmou que nenhum deles realmente o comoveu. No final, Ikura ainda escolheu o aluno que não era habilidoso em combate, mas tinha talento para selar jutsus, Shimoyama Mayuzumi. Ichiro, por outro lado, embora também não encontrasse um aluno perfeitamente compatível consigo, gostou de um aluno do tipo ágil. Este aluno não só não tinha talento para a liberação de água, como também possuía um talento médio em ninjutsu. No entanto, ele demonstrou uma velocidade muito superior à de pessoas comuns. Em ambas as lutas, ele se baseou em sua vantagem de velocidade superior para manobrar contra seus oponentes. Essa pessoa se chamava Takumi, um aluno da classe alta. Suas notas eram medianas dentro da classe alta e ele era extremamente especializado. Seu talento em ninjutsu poderia ser considerado extremamente baixo para um aluno da classe alta. Ele nem sequer dominava todos os 3 jutsus básicos. Sua única especialidade era a velocidade. Nesse ponto, o novo grupo de discípulos de Ichiro foi selecionado. Os 3 discípulos eram Matsutani Shinya, homem, pai Shunin, mãe civil. Ogura Saki, mulher, pai Genin, mãe civil. Takumi, homem, ambos os pais são civis. Matsutani Shinya foi escolhido ontem à noite.
Ogura Saki e Takumi foram escolhidos hoje. Os outros poucos em quem Ishiro estava inicialmente interessado não foram selecionados. Os 3 discípulos que Ikura escolheu foram Nakata Tatsunori, homem habilidoso em liberação da terra, Araguchi Anpei, homem, talento excepcional em ninjutsu. Semelhante ao próprio Ikura, Shimoyama Mayuzumi, mulher, talentosa em jutsus de selamento. A outra pessoa do mesmo tipo que Araguchi Anpei, que Ikura havia selecionado originalmente, não foi escolhida devido ao seu fraco desempenho. Para os outros, apenas Shimoyama Mayuzumi foi incluída no final, pois Ikura realmente não tinha outros candidatos. Após selecionar os discípulos, Ishiro não saiu imediatamente. Em vez disso, sob o olhar atônito de Ikura, utilizou a técnica da pedra leve, pesada e o jutsu de camuflagem, andando de um lado para o outro no campo de treinamento diversas vezes. Infelizmente, não houve uma segunda Shiko Tomoe desta vez, ninguém descobriu a presença de Ishiro. Ishiro voltou para o lado de Ikura com algum arrependimento e então lhe disse, vamos voltar. Ikura assentiu. Depois de um momento, Ikura disse, este grupo de formandos ainda tem algum tempo antes da formatura. Você acha que está tudo bem para os poucos que selecionamos se formarem mais cedo? Ishiro ficou surpreso. Formatura antecipada? Não era impossível. Afinal, eles já tinham aprendido tudo o que precisavam. Formar-se antecipadamente permitiria que entrassem no regime de treinamento planejado por ele mais cedo. Mas se formar mais cedo não seria chamativo demais? Depois de pensar um pouco, Ishiro não se importou mais. De qualquer forma, eles já tinham sido chamativos ao selecioná-los. No dia seguinte, os 6 indivíduos selecionados por Ishiro e Ikura foram obrigados por seus professores a fazer o exame de formatura mais cedo. 6 vagas. 3 da classe máxima, Araguchi Anpei, Shimoyama Mayuzumi e Takumi. 3 da classe normal, Nakata Tatsunori, Ogura Saki e Matsutani Shinya. Entre os 6, apenas Araguchi Anpei, selecionado por Ikura, era um gênio universalmente reconhecido. Os outros não eram considerados candidatos favoritos pela maioria antes do anúncio dos resultados pelos professores. Embora Ishiro já tivesse estabelecido um precedente antes, dando aos alunos da turma comum a esperança de serem selecionados, ninguém esperava que a turma comum ocupasse metade das vagas desta vez. E para Ishiro, os alunos da turma comum representavam 2/3 de suas seleções. O que deixou todos de queixo caído novamente foi que Matsutani Shinya, um estudante sem ambição alguma que havia desistido completamente, também foi selecionado por Ishiro. Quando a professora anunciou os resultados, Matsutani Shinya e Nakata Tatsunori estavam na mesma turma. Eles se entreolharam, ambos achando aquilo um tanto inacreditável. Só que Nakata Tatsunori estava animado, enquanto Matsutani Shinya estava perplexo. Entre os 6, Takumi e Shimoyama Mayuzumi ficaram igualmente surpresos. Shimoyama Mayuzumi ficou surpresa porque, embora tivesse sido selecionada, quem a escolheu foi Ikura, não Ishiro. Como entusiasta de jutsu de selamento, ela estava ciente das contribuições de Ishiro para a equipe de barreira da vila e sabia que Ishiro era um mestre de jutsu de selamento de alto nível na vila. No entanto, foi Ikura quem escolheu aceitá-la como discípula. Ela nunca tinha ouvido falar de Lord Ikura que tivesse feito alguma coisa em jutsus de selamento. Isso a deixou animada, mas também mais confusa. Os pensamentos de Takumi eram completamente diferentes. Ele estava simplesmente entusiasmado. Vindo de uma família civil, seu treinamento dependia inteiramente de talento, mas ele não sabia como utilizá-lo. Ele desejava um professor guia mais do que qualquer outra pessoa. Os sentimentos de Ogura Saki eram diferentes dos outros. A garotinha estava revigorada porque, depois da aula do dia anterior, sua professora lhe dera uma dica sobre a atenção especial de Ishiro. Então, o sentimento mais forte de Ogura Saki naquele momento era que seus esforços finalmente haviam sido reconhecidos pelos outros. E ela finalmente teve a oportunidade de mudar seu destino e superar seus próprios limites. O mais calmo entre eles era Araguchi Anpei. Araguchi Anpei já era um dos poucos formandos da turma, então todos acharam sua seleção normal. Embora a posição de melhor aluno deste ano dificilmente fosse a sua comparado aos outros 5, ele ainda se destacava como um grão no meio de galinhas. Na verdade, interiormente Araguchi Anpei também estava aliviado. Ele sabia que quando Ishiro e os outros selecionavam discípulos, geralmente não se baseavam na força geral dos alunos, mas sim em alunos que fossem compatíveis com eles. Então, suas chances de ser selecionado eram semelhantes às de todos os outros. A maioria dos selecionados ficou muito animada, enquanto os não selecionados ficaram extremamente decepcionados. Embora Ishiro não tenha visto isso, ele conseguiu adivinhar. Entretanto, havia uma coisa que Ishiro não esperava. Porque depois que Ishiro e Ikura terminaram de selecionar seus discípulos, 5 ou 6 Jounin vieram visitar Ishiro sucessivamente. Todos perguntaram sobre o método de seleção de discípulos de Ishiro e seu plano de orientação após aceitá-los. Ishiro percebeu que eles também queriam recrutar discípulos. Então, pacientemente, Ishiro os ajudou a elaborar estratégias. Coincidentemente, os arquivos anteriores ainda estavam em sua posse, e Ishiro os ajudou com uma análise detalhada. Em seguida, a Academia Ninja entrou em erupção, porque depois de Ishiro e Ikura, mais 8 Jounin expressaram sua intenção de selecionar discípulos. 3 discípulos por Jounin, totalizando 24 vagas. Assim, a Academia Ninja entrou em uma onda de frenesi que deixou todos enlouquecidos. No entanto, essas questões não preocupavam mais Ishiro. Hoje, Ishiro e Ikura iriam encontrar seus respectivos discípulos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 166. Ishiro não estava nem um pouco nervoso em conhecer os alunos. Levando seus 3 novos discípulos para um campo de treinamento, Ishiro iniciou o processo habitual de autoapresentação. Meu nome é Ishiro. Pode me chamar de Sensei ou Ishiro Sensei. Gosto de comer carne grelhada. Meu sonho é me tornar um ninja excepcional.
Esse sonho parece estar quase se realizando. Bem, então meu novo sonho é me tornar Tsuchikage. Haha, os 3 discípulos riram baixinho. Eles achavam que o professor era diferente do que imaginavam, um pouco fora do comum. Com essa risada, a sensação de desconhecimento entre eles diminuiu consideravelmente. Ichiro atacou enquanto o ferro estava quente. Certo, as apresentações terminaram. Agora é a vez de vocês se apresentarem. Ogura Saki falou primeiro. Meu nome é Ogura Saki. Gosto de comer dango. Meu sonho é superar meus próprios limites e me tornar um ninja poderoso. Os olhos da menina brilhavam intensamente enquanto ela falava, claramente cheia de confiança no futuro. Ela era a única entre as 3 que sabia qual aspecto dela havia chamado a atenção da professora, e era justamente nesse aspecto que residia sua maior confiança. Então seu estado de espírito atual era excelente. O segundo a se apresentar foi Matsutani Shinya. Inicialmente ele queria esperar que Takumi falasse primeiro, mas Takumi ainda estava muito animado para falar, apenas abrindo e fechando a boca sem emitir nenhum som. Indefeso, Shinya teve que ser o segundo. Meu nome é Matsutani Shinya. Gosto de carne grelhada, gosto de lamen e também gosto de dango. Basicamente gosto de qualquer coisa que seja saborosa. Parando por um momento, Matsutani Shinya acrescentou, meu sonho é viver uma vida pacífica. Espero não encontrar nenhum perigo ao realizar missões no futuro. Quando eu crescer, quero me casar, ter um filho, então, esperar que meu filho e minha esposa também possam viver em paz. Ichiro sentiu vontade de cobrir o rosto, começando a duvidar da correção de sua decisão de aceitar aquele discípulo. Ogura Saki, no entanto, franziu a testa e pensou consigo mesma, como essa pessoa pode ser tão ingrata? Ser aceito como discípulo pelo sensei é algo tão sagrado. Ele nem está aproveitando essa oportunidade. Terei que convencê-lo adequadamente no futuro. Takumi, que estava atordoado, foi trazido de volta à realidade pelas palavras de Matsutani Shinya, finalmente se acalmando de sua excitação. Ele falou rapidamente, meu nome é Takumi. Gosto de comer peixe. Meu sonho também é me tornar um ninja excepcional. Takumi havia preparado muitas palavras inicialmente, mas ficou nervoso demais e acabou dizendo apenas estas poucas frases simples. Depois de ouvir os 3 novos discípulos se apresentarem, Ichiro disse, não fiquem nervosos. Não temos nenhuma missão hoje. Mais tarde, o sensei os levará para um grande jantar. A partir de amanhã, assumiremos missões. Mas antes disso, o sensei tem algumas coisas para lidar. Dizendo isso, Ichiro pegou um lote de pergaminhos. Assim como quando aceitou Shiko Tomoe e os outros como discípulos, Ichiro deu aos 3 novos discípulos um lote de ingredientes para aprimorar seus físicos. Todos os 3 eram considerados ninjas civis, e constituição física não era seu ponto forte. Então Ichiro mencionou alguns dos benefícios relacionados ao ninjutsu que ele ensinaria. Depois que tudo isso foi feito, Ichiro levou os 3 discípulos para uma grande refeição. No primeiro dia, Ichiro não passou muito tempo com seus 3 discípulos, apenas uma simples apresentação. Ichiro planejava conhecê-los melhor nas missões subsequentes. O tempo costuma passar rápido quando se está com crianças. Num piscar de olhos, mais de 10 dias se passaram. Durante esses 10 e tantos dias, Ichiro e seus 3 discípulos se deram muito bem. Ogura Saki treinou arduamente e Ichiro, com base em suas próprias experiências, pensou em vários métodos para que ela praticasse o controle do chakra. O treinamento de Takumi carecia de muita estrutura, baseando-se quase que exclusivamente no instinto. Essa era uma deficiência dos ninjas civis. Muitas vezes, eles nem conseguiam encontrar um veterano para guiá-los. Se Ichiro não tivesse se destacado em estudos teóricos naquela época, ganhando o reconhecimento de seus professores da Academia Ninja e então, descaradamente, fazendo perguntas frequentes, sua carreira ninja posterior poderia ter tomado muitos desvios. Então, para Takumi, a orientação de Ichiro foi simples, corrigir seus métodos de treinamento errôneos e ensinar-lhe técnicas de treinamento sistemáticas. O mais problemático era Matsutani Shinya. A iniciativa subjetiva dessa criança problemática era muito fraca. Ichiro acabou pedindo a Ogura Saki que o ajudasse a supervisionar seu treinamento. A personalidade inflexível de Ogura Saki era perfeita para lidar com Matsutani Shinya, embora não pudesse mudar a preguiça inerente de Matsutani Shinya, pelo menos superficialmente. Matsutani Shinya agora estava disposto a treinar com seus 2 companheiros. Pelo menos comparado ao seu comportamento de desistência na Academia Ninja, Matsutani Shinya estava muito mais proativo agora. Embora sua expressão sempre carregasse um toque de desamparo, uma espécie de tristeza indignada por ser oprimido. Mas Ichiro, já adulto, podia perceber naturalmente que Matsutani Shinya realmente gostava daqueles dias, ou pelo menos gostava da atmosfera da equipe 2. Durante esses 10 e poucos dias, Ichiro não ensinou ninjutsu aos 3. Ele só os levava em uma missão de nível D por dia, e então os 4 se reuniam para treinar. Não que Ichiro não quisesse ensinar. Era apenas que a base desses 3 alunos era muito fraca. Ichiro sentia que eles não haviam chegado ao ponto de praticar ninjutsu. Mais de 10 dias não era muito tempo, apenas o suficiente para os 3 novos discípulos mudarem alguns de seus hábitos de treinamento. Ichiro planejava ensinar-lhes algumas habilidades práticas depois que os 3 discípulos se adaptassem lentamente a esse novo ritmo de treinamento. O progresso do treinamento dos 3 discípulos não foi rápido. Por outro lado, o treinamento de liberação de relâmpagos de Ichiro progrediu rapidamente. Depois de um mês inteiro, Ichiro finalmente completou a primeira etapa do método de estimulação da liberação de relâmpagos. Ichiro agora podia controlar os raios para se dividirem simultaneamente em 100 partes e atingirem alvos pré-selecionados separadamente.
Este primeiro passo do método de treinamento foi obtido por Ishiro interrogando um Jounin da nuvem, mas o segundo passo do treinamento o deixou perplexo. Porque naquele momento, o Jounin havia dito apenas metade do que havia dito, e antes que pudesse terminar, ele se libertou do Genjutsu. A partir das palavras fragmentadas do homem, Ishiro imaginou que antes de praticar o método de estimulação da liberação de relâmpagos, seria necessário reduzir o poder da liberação de relâmpagos o máximo possível. Mas até que ponto era necessário reduzi-lo, e como reduzi-lo Ishiro não sabia. Ishiro só poderia desenvolver um novo caminho com base em sua própria compreensão da liberação de relâmpagos. Ele ignoraria a extensão da redução por enquanto, mas poderia tentar descobrir como reduzi-la. Ishiro primeiro converteu seu chakra refinado em energia elétrica e, em seguida, executou o jutsu de liberação de relâmpagos de nível C, condução de relâmpagos. Originalmente, Ishiro queria extrair menos chakra para tornar o poder da condução de relâmpagos o mais baixo possível, mas o resultado foi lamentável. Ishiro conseguia aumentar o poder da condução de relâmpagos aumentando a quantidade de chakra, mas o inverso não era verdadeiro. Se muito pouco chakra fosse extraído, o jutsu não poderia ser liberado. Por fim, Ishiro simplesmente abandonou o jutsu de condução de raios e desenvolveu diretamente o ninjutsu que usava raios para atacar para frente. É claro que esse tipo de ninjutsu certamente não seria muito útil felizmente. O propósito de Ishiro ao desenvolvê-lo era tentar ver se conseguia tornar o poder do jutsu o menor possível. Embora a condução de raios fosse um ninjutsu muito básico, ainda era de nível C e tinha uma certa complexidade. O novo ninjutsu desenvolvido por Ishiro era muito mais simples comparado à condução de raios. Então a potência mínima que Ishiro conseguia atingir era de fato muito menor que a da condução de raios. Ao descobrir algum efeito, Ishiro ficou muito animado. Isso mostrou que quanto mais simples o efeito do ninjutsu, relativamente menor seria seu poder. Após contínuas tentativas, finalmente Ishiro criou um pequeno arco elétrico em seu dedo. Como não sabia a que nível a potência precisava ser reduzida, Ishiro não ousou tentar facilmente em seu corpo. Então, ele pegou alguns pequenos animais para experimentos vivos. Os resultados foram decepcionantes. Mesmo quando Ishiro controlou o arco elétrico a esse ponto, ainda estava longe de ser suficiente. Todos os pequenos animais atingidos pelo arco basicamente perderam a capacidade de se mover. Isso era completamente diferente do resultado esperado por Ishiro de aumento da atividade celular. Parece que o poder da liberação de relâmpagos ainda é muito grande. Embora esse método pudesse reduzir o poder da liberação de relâmpagos até certo ponto, esse tipo de liberação de relâmpagos ainda estava em um nível macroscópico. Ishiro supôs que para atingir a estimulação das células pela liberação de relâmpagos, o poder deveria ser reduzido a um nível microscópico. Mas, infelizmente, Ishiro não tinha ideia de como fazer isso. Embora Ishiro estivesse um tanto absorto nesse período de treinamento tranquilo, após um mês de recuperação, seus ferimentos estavam completamente curados e era hora de ir para a linha de frente. Desta vez, não apenas Ishiro, mas também Ikura teve que ir para a linha de frente. Ikura estava quase terminando seu ninjutsu de nível S embora não tivesse avançado completamente para o nível Kage. Mal conseguia se proteger diante de um oponente de nível Kage. Então, Onoki finalmente decidiu enviar Ikura para a linha de frente. Ikura partiu com os 3 discípulos que acabará de recrutar. Ishiro, naturalmente, também não deixaria seus 3 discípulos na aldeia. Ishiro os conduziu em uma tranquila jornada de 3 dias até o acampamento da Frente Oriental. Ao longo do caminho, Ishiro ensinou aos seus 3 discípulos algumas coisas que os ninjas precisam prestar atenção ao realizar missões ao ar livre. Ele também encontrou oportunidades de testar as habilidades de preparação de armadilhas dos 3 discípulos por meio de exercícios. Entretanto, quando Ishiro e seu grupo de 4 chegaram calmamente ao acampamento, Kitsushi lhe contou uma notícia que o chocou. Tsunagakure e Konoha estavam em uma guerra em grande escala. Konoha sofreu pesadas perdas. Sua linha de defesa já recuou do País dos Rios para o País do Fogo. Este foi o resumo de Kitsushi sobre a batalha no País dos Rios. Acontece que na época em que Ishiro deixou a vila, Tsunagakure havia lançado uma ofensiva geral. Depois que os superiores de Tsunagakure o trocaram pelo boneco humano do terceiro Kazekage, eles levaram esse boneco para Chiyo, que já havia se aposentado. Chiyo inicialmente guardava ressentimento por ter sido forçada a entregar o poder e se aposentar. Quando os superiores da aldeia vieram pedir que ela saísse da aposentadoria, Chiyo recusou, dizendo constantemente que aquela senhora era velha, não conseguia se mover direito e que a única coisa da qual ela não conseguia se livrar era seu neto problemático. Então, quando os superiores de Tsunagakure apresentaram o boneco humano do terceiro Kazekage obtido de Ikura, Chiyo ficou, pode-se dizer, envergonhada e furiosa. Chiyo reconheceu imediatamente que aquela marionete humana era obra de Sasori. Além disso, em todo o mundo ninja, apenas Sasori seria capaz de preservar as habilidades de um ninja em uma marionete a tal ponto após sua morte. Ela não conseguia entender por que Sasori faria tal coisa, nem suportar a vergonha de seu amado neto cometer tal ato. Assim, quando os superiores da vila novamente propuseram que Chiyo fosse para a linha de frente, Chiyo não encontrou mais motivos para recusar. Porque a guerra havia eclodido devido ao desaparecimento do terceiro Kazekage, e este havia sido secretamente ferido por seu amado neto. Como aquela que ensinou todas as habilidades a Sasori e também a parente mais próxima dele, Chiyo tinha que expiar os erros que seu neto havia cometido. Depois que Chiyo e seu irmão Ebisu correram secretamente para a linha de frente, Tsunagakure logo lançou uma ofensiva geral contra Konoha. Durante essa ofensiva geral, Chiyo fez o possível para conter Orochimaru, Rasa liberou poder de combate de nível Kage com seu pó dourado de liberação de areia, e o irmão de Chiyo, Ebisu, operou o boneco humano do terceiro Kazekage com efeitos extraordinários.
O equilíbrio de alto poder de combate entre Konoha e Tsunagakure estava completamente distorcido, sem mencionar que Tsunagakure havia preparado seu trunfo, o Shukaku de uma cauda. Se fosse uma luta 1 contra 2, Orochimaru, com seus métodos, não necessariamente perderia. Mas, diante de 3 potências com força de nível Kage, Orochimaru conseguiu recuar rapidamente em segurança com cerca de metade dos ninjas de Konoha. Ishiro acreditava que isso o tornava digno do título de Sannin. Afinal, o Orochimaru atual ainda estava no reino dos mortais e ainda não havia desenvolvido aqueles Kinjutsu, jutsus proibidos que faziam o couro cabeludo formigar. Capítulo 167. Capitão Kitsushi, lembro que Tsunagakure tem uma usuária da liberação de calor chamada Pakura. Ela participou desta batalha? Ishiro fez sua primeira pergunta após digerir a notícia surpreendente. A obra original não descrevia Pakura, a heroína de Tsunagakure, com muita propriedade. Ishiro não conseguia sequer avaliar sua força adequadamente, sem saber se Pakura, em seu auge, havia atingido o nível de Kage. Kitsushi relembrou o relatório de inteligência e disse, a inteligência não a mencionou. As informações que nos chegaram até aqui são apenas uma visão geral. Um relatório detalhado da batalha ainda não chegou. Por quê? Você conhece essa Pakura? Ishiro balançou a cabeça e não disse mais nada sobre Pakura. Em vez disso, perguntou novamente. Konoha sofreu uma derrota desastrosa no campo de batalha da Terra dos Rios. Outros países fizeram alguma ação importante? Há novas instruções da vila? Que contramedidas Konoha tem? Kitsushi disse. Tudo aconteceu rápido demais. As várias partes ainda não reagiram, mas todas deveriam tomar as medidas cabíveis. Ishiro assentiu e disse, parece que não podemos deixar o acampamento pelos próximos dias. Teremos que aguardar as ordens da aldeia a qualquer momento. Kitsushi concordou dizendo, sim, especialmente você. Ishiro, você tem a maior mobilidade. Em um momento como este, se a vila enviar elites para a frente sul para pressionar Konoha, você será a principal escolha da vila. Entendido. Controlarei a intensidade do meu treinamento e permanecerei em alerta o tempo todo, assentiu Ishiro. Certo, vão acomodar seus 3 novos discípulos. As ordens da vila podem chegar a qualquer momento. Kitsushi finalmente instruiu Ishiro e o dispensou com um gesto. Após deixar o escritório de Kitsushi, Ishiro levou Ogura Saki e os outros 2 para um canto do campo de treinamento e encontrou Shiko Tomoi e seus 2 companheiros treinando. Como Kitsushi havia reduzido o alcance da patrulha e adotado uma postura defensiva, muitas pessoas no acampamento não tinham saído, e os 3 discípulos originais de Ishiro estavam entre eles. Depois de apresentar os 2 grupos de discípulos um ao outro, Ishiro preparou um plano de treinamento para seus 3 novos discípulos. Não havia como evitar. Embora a base dos 3 ainda fosse muito precária, Ishiro não tinha certeza de quanto tempo ficaria fora desta vez. E a frente sul era perigosa, então não era bom trazer os 3 junto. Portanto, Ishiro só pôde ensinar-lhes prematuramente o ninjutsu que planejara transmitir algum tempo depois. Ishiro compartilhou seus conhecimentos sobre o treinamento do Shunshin no Jutsu, técnica de cintilação corporal, com Takumi, e formulou um plano de treinamento para ele. O talento deste discípulo em ninjutsu era realmente muito fraco. Ishiro teve que destrinchar o Shunshin no Jutsu para que ele pudesse praticar passo a passo. O fraco talento de Takumi para ninjutsu se devia, em parte, à sua aptidão inerente e, em parte, à falta de orientação. Originalmente, Ishiro planejara ensiná-lo pacientemente passo a passo, mas, infelizmente, não havia tempo suficiente. Ele só podia deixar Takumi tentar descobrir sozinho primeiro. Quanto ao treinamento de Matsutani Shinya, Ishiro se concentrou no básico. Essa criança problemática havia perdido muito tempo e precisava construir uma base sólida. Além disso, Ishiro realizou um teste de atributos nele. Surpreendentemente, ele tinha 3 atributos: água, vento e terra. Isso surpreendeu Ishiro profundamente. Geralmente, ter 3 atributos era algo bom para um ninja. Afinal, desenvolver novos atributos era muito difícil para ninjas. No entanto, 3 atributos também significavam que não era particularmente notável em nenhuma área específica, o que poderia ser uma desvantagem ao aprender ninjutsu inicialmente. Em termos leigos, ele foi um herói no final do jogo, mas o problema era que Matsutani Shinya havia relaxado demais nos estágios iniciais. Um jogo final que não pudesse ser desenvolvido era simplesmente lixo. Para evitar que Matsutani Shinya relaxasse, Ishiro o forçou a atribuir tarefas. Ishiro deu a esse sujeito 9 pergaminhos de uma só vez, 3 ninjutsus de nível C para cada atributo. Embora Matsutani Shinya fosse muito preguiçoso, Ishiro acreditava que com esses 9 ninjutsus balançando à sua frente, ele deveria ter alguma motivação para treinar. Claro, Ishiro não esperava que ele aprendesse esses ninjutsus em tão pouco tempo. Afinal, esse cara nem sequer havia praticado a transformação da natureza do chakra. Entre as 3 novas discípulas, a que mais satisfez Ishiro foi Ogura Saki. O ponto forte de Ogura Saki era sua inteligência. A garotinha sabia pensar, enxergava os problemas com muita clareza e tinha uma eficiência de aprendizado extremamente alta. Ishiro também testou seus atributos de chakra e descobriu que eram vento e fogo, sendo vento o primário e fogo secundário. Somado ao desejo de Ogura Saki de trilhar o caminho da fusão de chakras, a primeira coisa que Ishiro pensou foi na liberação de calor. Foi também por isso que Ishiro de repente pensou na usuária da liberação de queimadura de Tsunagakure e Pakura mais cedo. Ishiro também deu a Ogura Saki 3 ninjutsus de nível C para cada atributo, deixando-a ponderar sobre eles.
esperando que ela pudesse acelerar sua compreensão da transformação da natureza do chakra por meio das descrições desses 3 ninjutsus. Infelizmente, o próprio Ishiro não possuía a liberação de vento. Então não havia muito que ele pudesse fazer para ajudar Ogura Saki em relação à transformação da natureza do chakra. Além disso, era a primeira vez que os 3 se deparavam com ninjutsu de nível C. Ishiro não estava muito tranquilo, então confiou a Shiko Tomoe e seus companheiros a tarefa de vigiá-los. Com novos discípulos, Ishiro não podia simplesmente ignorar seus 3 discípulos mais velhos. Ishiro verificou novamente o progresso do treinamento de Shiko Tomoe e seus companheiros. Só depois de confirmar que os 3 não haviam se desviado é que se sentiu um pouco aliviado. Meio-dia depois, a ordem de transferência da vila de fato chegou, ordenando que Ishiro se dirigisse à frente sul para apoiar Saka. Ao mesmo tempo, ordenou que o acampamento da frente leste não agisse precipitadamente e não provocasse Konoha ou os ninjas da nuvem. Ao receber a ordem, Ishiro voou imediatamente para o acampamento da frente sul. Quando Ishiro chegou ao acampamento da frente sul, Ikura já estava lá. Ikura, assim como Ishiro, viera calmamente com seus 3 discípulos. No entanto, o acampamento da frente sul ficava mais perto da vila, então Ikura chegou antes de Ishiro. Além disso, Ishiro já havia esperado bastante tempo na frente leste pelas ordens da vila. Então, quando Ishiro chegou à frente sul, Ikura já estava ajudando o conselheiro Saka com alguns assuntos. Desta vez, a vila também enviou reforços para a frente sul, cerca de 1000 homens, todos de elite, com ex-membros da Anbu representando 30%. Incluindo os ninjas que já estavam na frente sul, o número total de ninjas de Vagakuri ultrapassava 10.000. Quando Ishiro chegou ao acampamento, os reforços da aldeia também haviam chegado. Saka convocou uma reunião de mobilização pré-batalha para todos os Jounin. Ishiro não ocupava nenhum cargo oficial na frente sul, e era uma força diretamente subordinada ao quartel-general de comando, um típico preguiçoso. A posição original de Ikura era vice-comandante das forças da frente ocidental, mas com a escalada da guerra, Ikura foi transferido para vice-comandante das forças da frente sul, ficando abaixo apenas de Saka. Então Ikura era uma espécie de anfitrião com muitos assuntos triviais para resolver. Vendo que a reunião estava prestes a começar, mas Ikura ainda estava imerso em documentos grossos, Ishiro perguntou estranhamente: "Você não acabou de chegar na linha de frente? Como você tem tantas coisas para lidar?" "Quando eu estava no acampamento da frente oriental não tinha tanto o que fazer." Ikura esfregou as têmporas, olhou para cima e disse a Ishiro: "Não é tudo por causa desta escalada de guerra? A vila enviou um grande número de reforços e há muitas coisas para organizar. Mas não estou certo sobre a disposição anterior do acampamento, então preciso examinar cuidadosamente os documentos que o conselheiro Saka manuseou antes." Ishiro ficou sem palavras. Saka, o atual comandante da Frente Sul, estava claramente treinando Ikura de propósito. Embora Kitsushi também o valorizasse, ele não havia treinado Ishiro de acordo com os padrões de um futuro Tsuchikage. Portanto, Ishiro não havia vivenciado o tipo de ocupação de Ikura. Balançando a cabeça, Ishiro saiu do escritório de Ikura e entrou cedo na sala de reuniões. A maioria das pessoas na sala de reuniões já havia chegado. Ishiro caminhou até seu lugar, sentou-se e começou a observar a todos. Os convocados para esta reunião eram todos Jounin oficiais, nem mesmo os Tokubetsu Jounin estavam incluídos. Ishiro não conhecia a maioria dessas pessoas, nem podia confirmar quais eram Jounin e quais eram Jounin de elite. No entanto, uma pessoa sentada em frente a Ishiro lhe pareceu um tanto familiar. Após uma breve lembrança, Ishiro se lembrou: o Jinchuriki dos 5 caudas. Como um Jounin de elite, e um Jounin de elite que havia desenvolvido uma Kekkei Genkai, além de seu status como vice-comandante das forças da Frente Oriental. O assento de Ishiro era muito proeminente, aproximadamente no mesmo nível de o Jinchuriki. As poucas pessoas à frente de Ishiro ainda não haviam entrado, então, naquela sala de reuniões, Ishiro e Yande tinham um status mais alto entre os presentes. O Jinchuriki provavelmente não tinha muito o que fazer normalmente, e foi por isso que ele, assim como Ishiro, chegou cedo. Ishiro observou mas descobriu que sem usar ninjutsu sensorial, ele não conseguiria detectar que era um Jinchuriki. Será que consigo detectar os 5 caudas depois de usar ninjutsu sensorial? Ishiro refletiu curiosamente. Enquanto Ishiro observava também observava Ishiro. Ishiro era muito famoso, mas muitos só tinham ouvido falar dele e não tinham tido contato real. Era diferente. Os 5 caudas dentro dele era contido pelo selo dos 5 elementos desenvolvido por Ishiro. Portanto, valorizava Ishiro muito mais do que os outros e prestava mais atenção às notícias sobre ele. Além disso, estava hospedado na vila anteriormente e não tinha permissão para sair. Uma garantia importante de sua capacidade de chegar à linha de frente desta vez era Ishiro. Com a atual maestria de Ishiro em selar jutsus, contanto que não perdesse completamente a razão e fizesse os 5 caudas entrar em fúria total, Ishiro sozinho poderia selá-lo. Essa também foi uma razão importante pela qual a vila transferiu Ishiro para a frente sul. Depois de esperar um pouco mais, todos chegaram. Saka e Ikura também entraram juntos na sala de reuniões. Saka primeiro apresentou a situação atual a todos. Acredito que todos saibam sobre a grande batalha entre Sunagakure e Konoha no País dos Rios, há alguns dias. A anciante Yoji Sunagakure saiu da aposentadoria. A raça da nova geração também demonstrou poder de combate de nível Kage. Além de Ebisu operando o boneco humano do terceiro Kazekage. 3 poderosos Kage de Sunagakure uniram forças para atacar o acampamento de Konoha no País dos Rios. O comandante de Konoha, Orochimaru, um dos Sannin, correu para apoiá-los. Como resultado, Sunagakure, com menos de 200 baixas, eliminou mais de 3.000 ninjas de Konoha.
Ao mesmo tempo, Konoha também perdeu o País dos Rios como base de linha de frente e agora recuou para o Castelo Kikyo, na fronteira do País do Fogo. Nesta batalha, Orochimaru e sua besta invocadora Manda ficaram feridos. Pode-se dizer que esta unidade de Konoha sofreu um golpe devastador. No entanto, Sunagakure não teve tanto sucesso quanto parece à primeira vista. De acordo com informações confiáveis, o boneco humano do terceiro Kazekage foi gravemente ferido, e Ebisu, sob os ataques direcionados de Orochimaru, também ficou gravemente ferido e foi enviado de volta a Sunagakure para tratamento. Dizendo isso, Saka olhou para Ishiro. Ele naturalmente sabia que Ishiro havia obtido o boneco humano do terceiro Kazekage. Ele só não sabia ainda o processo pelo qual Ishiro o havia obtido. Se Ebisu conseguiu demonstrar poder de combate de nível Kage com o boneco humano do terceiro Kazekage, então como Ishiro conseguiu arrebatar o boneco humano do terceiro Kazekage das mãos de Sasori da Areia Vermelha, cujas habilidades com bonecos eram ainda maiores? Na verdade, isso estava relacionado a contra-ataques mútuos. Embora a marionete humana do terceiro Kazekage pudesse aumentar significativamente o poder de combate de um marionetista, ela só fornecia força de nível Kage. O próprio Sasori da Areia Vermelha ainda não havia atingido completamente o nível Kage, ele ainda era apenas um quase Kage. Além disso, ninjas voadores como Ishiro eram inerentemente os mais difíceis de lidar para os marionetistas, o que poderia ser considerado um contra-ataque a Sasori. Aliás, se o boneco humano do terceiro Kazekage não pudesse voar, Sasori teria sido impotente contra Ishiro. A situação no campo de batalha da Terra dos Rios era completamente oposta. Em guerras em larga escala, o ataque e a defesa de grande alcance da Areia de Ferro eram muito avassaladores. Além disso, o fantoche humano do terceiro Kazekage podia mirar especificamente nas armas de ferro dos ninjas de Konoha. Isso impossibilitava que Orochimaru se esquivasse dos ataques generalizados da Areia de Ferro como Ishiro. Portanto, ninjas como o terceiro Kazekage, com ataque e defesa em áreas amplas, eram os que menos temiam batalhas em grupo. Foi justamente por isso que Orochimaru decidiu trocar ferimentos com Ebisu e até mesmo danificou o boneco humano do terceiro Kazekage. Capítulo 168. Saka apenas olhou para Ishiro antes de continuar a informar a todos sobre a situação atual do mundo ninja. Konoha abandonou completamente sua linha de defesa na Terra dos Rios e agora recuou completamente para a Terra do Fogo. Dizendo isso, Saka apontou para um local no mapa da sala de reuniões e disse: "Aqui, este é o Castelo Kikyo, uma das fortalezas de fronteira mais importantes de Konoha. Atualmente, Orochimaru está liderando os remanescentes das forças da frente ocidental de Konoha, cerca de 5.000 homens, resistindo aqui. O Castelo Kikyo é fruto de décadas de esforços de Konoha. Desde o primeiro Hokage, Konoha vem construindo esta fortaleza na fronteira. Esta fortaleza está equipada com inúmeras barreiras ofensivas e defensivas. Não será fácil para Sunagakure invadir esta fortaleza. Se Konoha transferisse tropas de outras frentes neste momento, o preço que Sunagakure teria que pagar para tomar o castelo de Kikyo seria ainda maior. Eles poderiam nem conseguir tomá-lo, mesmo que esgotassem todas as suas forças. Portanto, nossa missão é aplicar uma certa quantidade de pressão sobre os ninjas de Konoha que estão à nossa frente, para que Konoha não possa poupar esforços para reforçar a direção do castelo Kikyo. Acredito que Kirigakure e Komogakure tomarão medidas semelhantes após receberem a notícia. Contanto que consigamos os reforços deles, assim que Sunagakure romper a linha de defesa do castelo de Kikyo, a derrota de Konoha será iminente." Saka parecia um tanto animado ao chegar nesse ponto. Ishiro compreendia seus sentimentos. A situação atual era excepcionalmente favorável para as outras 4 grandes nações. Nas 2 grandes guerras ninja anteriores, as 4 nações foram hostis entre si desde o início. Suas forças não estavam unidas então, embora Konoha estivesse sob forte pressão, nunca havia demonstrado sinais tão óbvios de derrota quanto agora. Mas Ishiro também sabia claramente que Konoha não seria derrotada tão facilmente. O poder de combate de alto nível de Konoha não havia sofrido perdas. Embora Orochimaru estivesse ferido, Ishiro, com informações da história original, sabia que pessoas como Orochimaru eram as mais difíceis de matar. Principalmente porque o atual Orochimaru já havia passado pelo revés de quase ser morto pelo terceiro Raikage no país dos Redemoinhos. No papel, Konoha tinha Hiruzen Sarutobi, Orochimaru, Jiraiya e Danzou, 4 figuras de nível Kage capazes de lutar. Embora Tsunade sofresse de hemofobia, era uma doença psicológica. Não havia garantia de que sua doença não seria curada se ela visse Konoha derrotada e a vila que seu avô fundou enfrentando a destruição. Sem mencionar que Konoha ainda tinha Namikaze Minato, aquele personagem inseto que Kishimoto matou à força. Rasa já possuía poder de combate de nível Kage. Não havia razão para que Namikaze Minato fosse inferior a Rasa. O terror da técnica do deus voador do trovão não precisava de maiores elaborações. E Konoha também tinha um Jinchuriki adulto. Ishiro não tinha certeza se a própria Kushina era de nível Kage, mas Kushina, possuindo a besta com cauda mais forte, era definitivamente a de nível Kage mais alto. Além disso, por volta desse período, parecia haver um genin de Konoha, Might Dui. Se as 4 nações rompessem a linha de defesa de Konoha e adentrassem o interior da Terra do Fogo, Ishiro tinha certeza de que um país inevitavelmente tiraria a sorte grande. No entanto, Ishiro naturalmente não falaria para abalar o moral em tal reunião de mobilização. Pelo contrário, Ishiro tinha que expressar um olhar de vitória garantida, assim como todos os outros. A reunião foi um grande sucesso. Todos estavam cheios de confiança na terceira grande guerra ninja, que estava prestes a atingir seu clímax. Na reunião, Saka deu a ordem de avançar para a Terra da Grama e atribuiu tarefas a todos os ninjas das forças da Frente Sul. Embora Ishiro fosse um Jounin de elite, ele não recebeu nenhuma tarefa de comando. O motivo era simples. Ishiro era classificado como um guerreiro de alto nível e atuaria ao lado de Kura e Saka.
Os ninjas eram altamente eficientes. Apenas meia hora após o término da reunião, todos os ninjas da Frente Sul avançaram em direção à Terra da Grama de forma organizada. O objetivo de Sokka era claro, pressionar Konoha, mas não se envolver em uma luta até a morte com eles. De acordo com o plano, se Konoha abandonasse a linha de defesa do País da Grama, Iwagakure avançaria a linha de batalha até a fronteira do País do Fogo. Enquanto Iwagakure posicionasse tropas na fronteira do País do Fogo, Konoha definitivamente não ousaria enviar ninjas para reforçar Orochimaru. Se Konoha pretendia manter a linha de defesa da Terra da Grama, então Iwagakure iniciaria uma batalha em larga escala até certo ponto, adotando uma postura de estar pronto para uma batalha decisiva a qualquer momento. Em suma, de acordo com o pensamento de Iwagakure, Konoha estava fadada a ser derrotada desta vez. Meio-dia depois, mais de 10.000 ninjas de Iwagakure, sob o comando de Sokka, entraram na linha de frente da Terra da Grama. Com um movimento tão grande de Iwagakure, Konoha já havia recebido a notícia há muito tempo e tomado contramedidas. Logo, as principais forças de ambos os lados se encontraram em uma planície dentro da Terra da Grama. Sem muita investigação, os dois lados se envolveram em uma colisão feroz. O objetivo de Iwagakure ao atacar era imobilizar Konoha. Mas Konoha, inesperadamente, não só não se defendeu como também adotou uma postura ofensiva. Ishiro estava com Ikura, observando as vanguardas de ambos os lados já se engajando em batalha não muito longe, com uma má premonição em seu coração. Ikura, a situação não está boa. Konoha está tentando travar uma batalha decisiva conosco? De acordo com a especulação de Iwagakure, Konoha deveria estar recuando apropriadamente neste momento, mantendo a batalha em um escopo restrito. E Iwagakure então cessaria sua ofensiva, pressionando Konoha ocasionalmente. Afinal, tendo acabado de ser derrotada na Terra dos Rios, Konoha não podia mais se dar ao luxo de sofrer outra grande derrota na Terra da Grama. Há de fato um problema. Suba até o céu e veja. Confirme se Konoha tem outros reforços. Ishiro assentiu e voou para o céu sem dizer uma palavra. Na verdade, Ishiro voando para observar não foi muito útil. Afinal, Ishiro não tinha o Byakugan. Se Konoha realmente tivesse uma emboscada, eles definitivamente estariam camuflados, e Ishiro não seria capaz de descobri-los. Após a ascensão de Ishiro, Ikura ainda se sentia inquieto. Virou-se para Sokka e disse: as ações de Konoha são anormais. Devemos mudar nossa estratégia? A resposta de Sokka, no entanto, surpreendeu Ikura. Independentemente de quaisquer ações anormais de Konoha, Konoha será derrotada hoje. Depois de falar, Sokka acenou com a mão para vários comandantes das forças principais atrás dele. Já que Konoha quer jogar duro, então, de acordo com o plano, ataquem. Sim. Os vários comandantes imediatamente se viraram e foram embora. No momento seguinte, a força principal de Iwagakure começou a avançar. Sokka preferiu enfrentar Konoha de frente para conter o ímpeto da cidade. Nesse momento, Ishiro estava a 100 metros de altura, observando a situação inimiga. De repente, percebeu que sua própria força principal havia começado a atacar e se assustou. O que o conselheiro Sokka está pensando? A situação do inimigo não está clara. Por que ele está com tanta pressa? A cena que se seguiu confirmou o desconforto de Ishiro. A força principal de Konoha também iniciou um ataque semelhante. Mas, diferentemente de Iwagakure, dois estrondos altos vieram da frente dos ninjas de Konoha, e então dois sapos gigantes apareceram entre os dois exércitos. Chiado. Ishiro respirou fundo e gritou para os ninjas de Iwagakure lá embaixo, com toda a sua força: cuidado! Defendam-se imediatamente contra um jutsu de fogo de Konoha em larga escala. Com o aumento do chakra, o grito de Ishiro rapidamente chegou aos ouvidos dos comandantes de Iwagakure que atacavam abaixo. Os comandantes franziram a testa inconscientemente. Naturalmente, também tinham visto os dois sapos gigantes, mas Ishiro estava um pouco além dos limites. No entanto, Ishiro era, afinal, um Jounin de elite, e também uma figura representativa da geração mais jovem da vila. Portanto, a maioria dos comandantes, por precaução, ainda assim obedecia. Defenda-se de acordo com o plano tático número 4. Então, um grande número de ninjas nas fileiras começou a realizar selos de mão. No entanto, ainda era um pouco tarde. Os dois sapos, com alguns saltos, cruzaram as unidades de vanguarda de ambos os lados que já estavam engajadas, e chegaram 100 metros à frente da força principal de Iwagakure. Então, ambos os sapos simultaneamente cuspiram óleo inflamável, enquanto em cima de cada sapo, um ninja desencadeou um jutsu de fogo em larga escala. Liberação de fogo, bala de chamas de óleo de sapo. Antes que a maioria das muralhas estilo terra de Iwagakure pudessem ser erguidas, Jiraiya e Namikaze Minato já haviam completado seu ninjutsu combinado. Duas enormes bolas de fogo avançaram em alta velocidade em direção ao lado de Iwagakure. Dada a velocidade do jutsu de fogo, a maioria dos ninjas de Iwagakure que se preparavam para usar a muralha do estilo terra não conseguiram completar seus selos de mão antes que o jutsu de fogo os atingisse. Liberação de porcelana, grande rio de lama. Ao ver que a situação era crítica, Ishiro imediatamente liberou sua liberação de porcelana com toda a sua força. Um pouco mais lento que Ishiro, Ikura e vários Elite Jounin ao lado dele também começaram a realizar selos de mão. Entretanto, com exceção da liberação de porcelana de Ishiro, que foi quase instantânea, todas elas foram um pouco lentas demais. A lama de liberação de porcelana que Ishiro liberou com toda a sua força bloqueou oportunamente a bala de chamas de óleo de sapo no flanco de Jiraiya. Mas a bala de chamas de óleo de sapo de Namikaze Minato avançou contra a força principal de Iwagakure sem qualquer obstrução. Um momento depois, o jutsu de terra em larga escala de Ikura foi lançado com sucesso. Como Ishiro havia interferido na bala de chamas de óleo de sapo de Jiraiya, o alvo de Ikura era o lado de Namikaze Minato. Embora tenha sido um pouco lento, seu jutsu de terra ainda conseguiu bloquear o fogo subsequente.
Do lado de Ishiro, a pasta de liberação de porcelana bloqueou brevemente a bala de chamas de óleo de sapo por alguns segundos antes de ser quebrada. No entanto, esses poucos segundos foram cruciais. As principais forças de Wagakure, que haviam recebido o aviso de Ishiro anteriormente, finalmente concluíram seus preparativos. Com os esforços combinados de muitos ninjas, uma parede de terra com vários metros de espessura e mais de 10 metros de altura ergueu-se com sucesso do solo. Após romper a lama de liberação de porcelana, a bala de chamas de óleo de sapo de Jiraiya atingiu com força a parede de terra. Além de alguns respingos de óleo inflamável que voaram sobre a parede e queimaram alguns genins azarados, não houve outros efeitos. Mas o lado de Namikaze Minato era diferente. O jutsu de terra de Ikura atrasou um pouco, e os jutsus de terra de vários outros jounin de elite não surtiram efeito algum. Como resultado, cerca de 200 ninjas de Wagakure foram queimados, e dezenas que estavam mais próximos da linha de frente foram queimados diretamente até a morte. Se Ikura tivesse sido uma fração de segundo mais lento, e a bala de chamas de óleo de sapo de Namikaze Minato tivesse se espalhado completamente, essa onda poderia ter eliminado diretamente pelo menos 500 ninjas de Wagakure. E o poder da bala de chamas de óleo de sapo de Jiraiya não era de forma alguma menor. Se Wagakure não tivesse bloqueado essas duas ondas de ataques, eles teriam sofrido pelo menos 1000 baixas. E sofrendo uma perda de 10% de forças logo no início do combate, era difícil dizer quanto moral restava em Wagakure. Um precedente eram as forças de Orochimaru em Konoha. Ninjas também eram humanos. Ao se depararem com ataques de ninjutsu tão irresistíveis, eles também sucumbiam. Afinal, eram dois indivíduos de nível Kage. Era perfeitamente normal que alcançassem um resultado tão decisivo para a guerra através de um ataque quase furtivo. Felizmente, nada disso aconteceu. No entanto, mesmo após bloquear essa onda de ataques, a situação de Wagakure não era boa. Os números de ambos os lados eram semelhantes, mas o poder de combate individual de Konoha era maior que o de Wagakure, então sua força geral era comparável. Mas seu poder de combate de nível Kage era completamente incompatível. Felizmente, Saka agiu de forma muito decisiva neste momento, ordenando imediatamente que An, o Jinchuriki das 5 caudas, entrasse em uma transformação de semi-besta com cauda. An entendeu sua missão e imediatamente avançou em direção a Jiraiya como uma flecha disparada de um arco. Se Ishiro estivesse encarregado dos preparativos, ele definitivamente teria enviado An para lidar com Namikaze Minato. Como An era durão e casca grossa após entrar em uma transformação semi-besta com cauda, o Rasengan teria dano limitado contra ele, e ele poderia perfeitamente imobilizar Namikaze Minato. Se Namikaze Minato se esquivasse, An poderia então atacar o exército de Konoha. Enquanto Namikaze Minato tivesse algo a proteger, a eficácia do seu deus voador do trovão seria limitada. Infelizmente, Saka não sabia que Namikaze Minato podia usar a técnica do deus voador do trovão e achou que Minato era mais fácil de lidar do que Jiraiya, uma figura estabelecida no nível Kage. Então ele enviou An para morder o osso duro de roer que era Jiraiya, deixando Namikaze Minato para ficar com Ikura. Capítulo 169. Os movimentos de An eram significativos e Ishiro, de seu ponto de vista elevado, identificou facilmente o alvo do ataque. Considerando que os Jinchuriki eram durões insensíveis, An deveria ser capaz de resistir aos ataques de Jiraiya por um curto período. Assim, Ishiro abandonou Jiraiya e foi direto para Ikura. Saka, lá embaixo, naturalmente notou Ishiro mudando de direção em direção a Ikura e não pôde deixar de franzir a testa. Na visão de Saka, Ikura não teria problemas em imobilizar Namikaze Minato e não precisaria de apoio. No entanto, os Jinchuriki estavam incontroláveis, e Ishiro deveria ter permanecido ao lado de An. Quando uma besta com cauda ficava fora de controle, Ishiro era a última linha de defesa. No entanto, Saka hesitou por um momento e não impediu Ishiro. Principalmente porque Ishiro não era alguém que ignorava o panorama geral. Ishiro, por estar em uma posição mais alta, poderia ter descoberto algo. Por exemplo, foi o aviso oportuno de Ishiro, há poucos momentos, que reduziu muito as perdas de Wagakure. A velocidade de Ishiro era imensa. Sem obstáculos no ar, quando Ishiro chegou ao outro lado, Ikura ainda nem havia enfrentado Namikaze Minato. Ao ver Ishiro se aproximando, Ikura ficou um tanto confuso e perguntou: Ishiro, por que você não está vigiando An? Cuidado para não causar problemas para ele. Ikura estava naturalmente se referindo à besta com cauda. Ishiro sabia disso muito bem e explicou: An ficará bem por um tempo. Acho esse Namikaze Minato muito problemático e não consigo ficar tranquilo. Vamos nos unir. Ikura sentiu. Ninjas não diriam coisas tolas como: quero lutar sozinho. Agora eram inimigos mortais. Se aliar-se a Ishiro pudesse matar Namikaze Minato, Ikura não recusaria de jeito nenhum. Enquanto falavam, Ikura no chão e Ishiro no céu já não estavam longe de Namikaze Minato, que estava em pé sobre a cabeça de Gamabunta. E Wagakure não tinha uma base tão sólida quanto Konoha. Faltavam-lhe esferas gigantes de invocação. Diante de Gamabunta, não tinham boas opções a não ser enfrentar de frente. Liberação da terra, pântano do submundo. Ikura, assim como Ishiro, era um especialista em ninjutsu, então ele lançou seu primeiro jutsu de uma grande distância. Essa técnica não foi criada para matar, mas para restringir os movimentos de Gamabunta. Assim que este ninjutsu foi lançado, uma grande área de terra partindo de Ikura começou a se transformar em um pântano. Este pântano se espalhou continuamente em direção à posição de Gamabunta. Gamabunta poderia escolher fugir, mas isso permitiria que Ikura, um ser poderoso capaz de combate de nível Kage, ficasse no meio das principais forças de Konoha que avançavam em sua direção. Considerando que Ikura também era um usuário de ninjutsu em larga escala, as consequências seriam difíceis de prever. Assim, Gamabunta optou por não fugir, mas usou a liberação de água, técnica de bala de água.
Várias balas de água atingiram sucessivamente o pântano que se expandia rapidamente, interrompendo à força o avanço do pântano do submundo. Liberação de porcelana. Enquanto Gamabunta lidava com o pântano do submundo, Ishiro usou sua pasta de liberação de porcelana para formar um grande número de lanças de pedra, que dispararam em direção a Gamabunta em altíssima velocidade. Este era um método que Ishiro aprenderá com o fantoche humano do terceiro Kazekage. A liberação de porcelana, assim como a areia de ferro, podia se transformar em inúmeras formas. Gamabunta, tendo acabado de lançar um ninjutsu, não conseguiu desviar das centenas de lanças de pedra gigantes que Ishiro atacava. Quando parecia que não conseguiria se esquivar a tempo, Namikaze Minato fez seu movimento. Liberação de vento. Tornado de vento. Um furacão imediatamente avançou em direção à frente de Namikaze Minato. As centenas de lanças de pedra de Ishiro estavam relativamente espalhadas, isolando uma grande área de evasão para Gamabunta após serem lançadas. Apenas algumas dezenas no meio miravam diretamente em Gamabunta. Após a passagem do furacão, essas dezenas de lanças de rocha foram imediatamente levadas pelo vento. No entanto, o forte impacto também fez com que o furacão tremesse violentamente algumas vezes. Sob o controle de Namikaze Minato, o furacão não se dissipou e eventualmente se estabilizou. Depois continuou a avançar furiosamente. Por onde o furacão passava, o pântano criado pelo pântano do submundo era imediatamente revolvido, camada por camada. Embora ainda houvesse algum perigo em relação ao tamanho gigantesco de Gamabunta, ele não era mais letal. Ishiro viu tudo isso e pensou consigo mesmo, realmente digno de ser o futuro quarto Hokage. Esta escolha de ninjutsu é realmente apropriada, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Bloqueou meu ataque e destruiu o ambiente de combate que Kura criou. Mas você não está subestimando um pouco minha Kekkei Genkai? Naquele momento, as centenas de lanças de pedra disparadas por Ishiro, com exceção de uma pequena parte destruída pelo furacão, passaram por Gamabunta não muito longe. Elas desaceleraram e completaram a curva. Então, sob o controle remoto de Ishiro, essas lanças de pedra mais uma vez dispararam de trás em direção ao corpo enorme de Gamabunta. Entretanto, desta vez Gamabunta teve tempo e espaço para escapar. Sentindo perigo por trás, Gamabunta primeiro se lançou para frente, seguindo o caminho aberto pelo furacão por várias dezenas de metros. Depois saltou de volta para sua posição anterior, escapando por pouco do conjunto de lanças de pedra de Ishiro no ar. Que sapo ágil! Ishiro amaldiçoou sua sorte internamente. A manobra anterior de Gamabunta parecia um movimento grande, mas para Gamabunta, o consumo de chakra foi insignificante. Entretanto, Ishiro controlando as lanças de pedra para frente e para trás consumia uma quantidade considerável de chakra. Isso não podia continuar. Mas Ishiro não estava lutando 1 contra 2. E Kura então fez seu movimento novamente. Liberação da terra, jutsu da floresta de pedras. Um grande número de rochas de formato irregular se projetava do subsolo, perfeitamente sincronizadas para o momento em que Gamabunta saltou sobre as lanças de pedra de Ishiro e estava prestes a descer. Desta vez, Gamabunta estava caindo no ar e não teve tempo de se esquivar. Foi imediatamente atingido por várias pedras. Essa não foi a parte mais problemática. A parte mais problemática foi que o ataque subsequente de Kura veio logo após o jutsu da floresta de pedras. Aproveitando que Gamabunta perdeu o equilíbrio após ser atingido, e Kura desta vez utilizou o jutsu da montanha de terra. Era precisamente o ninjutsu característico de Kitsushi, 2 blocos semicirculares de terra pressionados em direção a Gamabunta pela esquerda e pela direita. Ishiro ficou um tanto surpreso. Os níveis desses 2 ninjutsus não eram baixos. Ishiro conhecia bem o jutsu da montanha de terra. Era um sólido nível A. E o jutsu da floresta de pedras, Ishiro tinha visto sua descrição no catálogo de ninjutsu da vila. Era um ninjutsu aprimorado 2 vezes a partir da liberação de terra de nível C, lança de terra, também de nível A. E Kura consegue mesmo lançar 2 ninjutsus de nível A em tão pouco tempo? Quando foi que a velocidade do selo de mão dele ficou tão rápida? Curioso, Ishiro olhou para Ikura. Ah, então é um jutsu de clone. Ter muito chakra é realmente uma vantagem. Ishiro viu uma figura ao lado do corpo principal de Ikura se dissipar em fumaça. O chakra de Ishiro era seu ponto fraco. Então ele raramente usava clones para lançar ninjutsu de alto nível porque Ishiro estava relutante em alocar muito chakra para um clone ao executar o jutsu de clone. As reservas de chakra de Ikura excediam em muito as de Ishiro. O chakra consumido pelo jutsu da floresta de pedras lançado pelo clone que acabará de desaparecer era provavelmente metade de toda a reserva de chakra de Ishiro. Ishiro não ousaria fazer algo tão extravagante. O corpo principal de Ikura estava controlando o jutsu da montanha de terra para se aproximar rapidamente, sem perceber que Ishiro o criticava silenciosamente. Dentro do alcance do jutsu da montanha de terra, Gamabunta não teve mais tempo de escapar. Ao ver isso, Namikaze Minato só pôde dizer: Bunta, obrigado pelo seu trabalho duro. Deixe o resto comigo. Certo. Gamabunta não hesitou e dissipou imediatamente o jutsu de invocação. Ele sabia que a situação era urgente e naturalmente não ousou hesitar. Pull. O sapo gigante desapareceu imediatamente. Namikaze Minato, por outro lado, usou continuamente o Shunshin no jutsu para sair do alcance de ataque do jutsu da montanha de terra. A direção que Namikaze Minato escolheu para fugir não foi para trás, mas para frente. Quando Namikaze Minato saiu correndo do alcance do jutsu da montanha de terra, ele já estava perto de Ikura. Embora Namikaze Minato tivesse muitos métodos de ataque de longo alcance, o que realmente correspondia à sua força de nível Kage era o combate corpo a corpo. Portanto, Namikaze Minato não parou e imediatamente correu em direção a Ikura. Ikura suspirou de alívio quando Gamabunta desapareceu.
Sua onda anterior de manobras tinha sido toda direcionada a Gamabunta, aquela gigantesca fera invocadora. Agora, aos olhos de Ikura, o maior oponente havia desaparecido. No entanto, ao ver Namikaze Minato se aproximando rapidamente, Ikura não ousou ser descuidado. Afinal, seu consumo naquela rodada anterior de ataques não havia sido pequeno. Incluindo o jutsu defensivo inicial de terra, um total de 4 ninjutsus de nível A cada um com aumento proposital na produção de chakra. Se fosse Ishiro, ele já estaria completamente esgotado, completamente seco. Ikura conhecia muito bem os métodos de combate corpo a corpo contra ninjas. Enquanto recuava rapidamente, apressou-se em formar selos de mão. A resposta subsequente de Namikaze Minato, na opinião de Ikura, não foi tão brilhante quanto antes e pareceu bastante convencional. De seu ponto alto, Ishiro viu claramente Namikaze Minato pegar 4 kunai especializadas e então jogá-las em Ikura. Esse tipo de ataque direto com kunai era comum demais para um ninja do nível de Ikura. Um leve movimento lateral seria suficiente para evitá-lo, e Ikura de fato o fez. No entanto, Ishiro se assustou com a cena. Enquanto se aproximava rapidamente de Ikura, dissipou rapidamente a lama de liberação de porcelana que controlava e, estendendo a mão em direção à kunai especializada apontada para Ikura, usou Banshou Tenin, puxada universal. Por estar um pouco distante, o efeito do Banshou Tenin de Ishiro não foi muito óbvio. Ele apenas deslocou levemente a kunai especializada de sua trajetória original. Felizmente, Namikaze Minato ainda estava a alguma distância de Ikura naquele momento. Quando as kunai especializadas desviadas se aproximaram de Ikura, já estavam vários metros acima dele. Ikura naturalmente percebeu isso, mas conhecendo as habilidades de Ishiro, ele não deu muita importância e continuou com seus selos de mão. Mas essa cena, ao cair nos olhos de Namikaze Minato, o fez julgar mal, que Vagakuri sabia que ele havia aprendido a técnica do deus voador do trovão. Caso contrário, se Ikura já tivesse se esquivado claramente das kunai especializadas, por que Ishiro ainda interviria para atrapalhar o caminho deles? E a expressão imperturbável de Ikura fez Namikaze Minato pensar que Ikura também conhecia a técnica do deus voador do trovão. Assim, Namikaze Minato não escondeu mais seu trunfo. Sua figura desapareceu abruptamente de seu local original e reapareceu instantaneamente ao lado da kunai especializada que já estava distante de seu corpo, isto é, em uma posição a poucos metros da parte superior de Ikura. Esta não era a posição ideal de ataque de Namikaze Minato, mas como a informação já havia vazado, diminuir a distância ainda era bom. Entretanto, essa cena, caindo nos olhos de Ikura, o fez suar frio. Se não fosse por sua reação rápida, além de Namikaze Minato estar no ar e incapaz de diminuir a distância rapidamente, ele provavelmente estaria acabado. Banshou Tenin. Ishiro continuou a se esforçar ao máximo para ajudar Ikura. Desta vez, o alvo de Ishiro era o próprio Namikaze Minato. Como a distância havia sido encurtada um pouco, a força da atração foi considerável, fazendo com que a figura de Namikaze Minato parasse ligeiramente. Isso deu a Ikura a chance de reverter a situação perigosa. Diante da aproximação de Namikaze Minato, Ikura, sem abandonar seus selos de mão, ainda se esforçava ao máximo para se esquivar. Finalmente, sob a interferência de Ishiro, conseguiu se segurar até o ninjutsu ser concluído. Liberação de terra, bala do dragão de terra. Este ninjutsu crucial de Ikura era um ninjutsu de ataque contínuo e interferência. Utilizá-lo naquele momento foi perfeito. Um grande número de balas de terra cobriu Namikaze Minato de forma densa e contínua. Capítulo 170. Namikaze Minato também não estava tendo uma vida fácil. Originalmente, com a ajuda de sua kunai especializada, não teria sido difícil para Minato se aproximar de Ikura. No entanto, ele não conseguia lidar com alguém constantemente interferindo de cima com ninjutsu de nível S. Toda vez que Minato jogava sua kunai especializada em Ikura, Ishiro puxava a kunai para longe. O ninjutsu de nível S de lançamento instantâneo era simplesmente dominador. Além de desviar de todas as kunai, Ishiro ainda teve o esforço de interferir nos movimentos do próprio Namikaze Minato. Quando Ikura finalmente completou seu ninjutsu bala do dragão da terra, Namikaze Minato ainda não havia conseguido se aproximar totalmente de Ikura. Agora, enquanto uma saraivada de balas de terra caía sobre ele, Namikaze Minato entendeu que já havia perdido a melhor oportunidade de matar Ikura. Quando um grande número de balas de terra estava prestes a atingi-lo, os pensamentos de Minato dispararam, e todo seu corpo desapareceu da linha de visão de Ishiro e Ikura. Ao ver Namikaze Minato recuar, Ishiro e Ikura deveriam ter respirado aliviados. Mas como não sabiam quando Minato reapareceria nem onde, em vez de relaxarem, ficaram ainda mais vigilantes. Depois de mais um tempo, vendo que Namikaze Minato não havia reaparecido, os dois relaxaram gradualmente. Naquele breve momento, Ikura não sabia quantas vezes ele esteve à beira da morte. Ninjas do tipo ninjutsu eram realmente impotentes contra Namikaze Minato. Uma vez que ele se aproximasse, a morte era quase certa. E a técnica do deus voador do trovão poderia facilmente ajudar Namikaze Minato a se aproximar dos outros. Naquele momento, Ishiro ficou extremamente grato a Nagato. Se Nagato não tivesse ajudado abnegadamente a aprender o ninjutsu de nível S, Banshou Tenin, Ikura estaria acabado hoje. Da mesma forma, Ishiro também estava muito assustado em retrospecto. Por recear não conseguir explicar a fonte de sua informação, não havia relatado à vila a habilidade de Namikaze Minato de usar a técnica do deus voador do trovão. Agora, isso quase levará a um desastre. Respirando fundo, Ishiro usou o Banshou Tenin para afastar as kunai especializadas que Namikaze Minato havia deixado em sua posição original, afastando-as de Ikura.
Só então Ishiro teve um momento para estender a mão e enxugar o suor frio da testa. Ikura e Ishiro trocaram um olhar. Depois de lançar um olhar agradecido a Ishiro, Ikura ajustou sua mentalidade e mais uma vez avançou. O campo de batalha agora estava dividido em 3 segmentos. Bem no meio estavam as vanguardas de ambos os lados, cerca de 2.000 pessoas no total, engajadas em uma batalha caótica. Em ambos os lados da área de combate estavam as forças principais de ambos os lados. A força principal de Iwagakure estava sendo contida por Jiraiya e Namikaze Minato e agora estava muito mais distante de sua própria vanguarda do que a força principal de Konoha estava da deles. Depois que Namikaze Minato se retirou, ele já havia avançado para a área de combate da vanguarda e estava ceifando vidas dos ninjas de Iwagakure em uma velocidade assustadora. Ikura precisava ir ajudar. Mesmo que não tivesse uma boa maneira de lidar com um exército caótico de ninjas, ele ainda precisava ir, porque o lado deles, pelo menos, conseguiu romper a obstrução de Namikaze Minato, enquanto o outro lado ainda estava sendo segurado por Jiraiya. Após ver Ikura partir, Ishiro não seguiu. Ikura agora estava cauteloso com a técnica do deus voador do trovão de Namikaze Minato, então não seria mais tão fácil para Minato ter sucesso. Claro, era difícil dizer o quão efetivo Ikura poderia ser enquanto constantemente se protegia do deus voador do trovão de Namikaze Minato. Do outro lado, An estava lutando há algum tempo, e Ishiro também estava preocupado que ele pudesse perder o controle, então ele precisava ficar de olho nele. Olhando ao redor, a batalha entre An e Jiraiya foi completamente diferente daquela que An, auxiliado pelo poder da besta com cauda, lutava com um estilo aberto e poderoso. Jiraiya, como um ninja do tipo ninjutsu, também era habilidoso em ataques de longo alcance e em grandes áreas. Portanto, a batalha deles teve um impacto muito amplo, dando a impressão de uma destruição devastadora a cada momento. Mas foi justamente porque Jiraiya usou métodos ofensivos e defensivos de longo alcance que as principais forças de Iwagakure também puderam participar. Muitas vezes, os ataques de Jiraiya eram bloqueados pela combinação de ninjutsu das forças principais de Iwagakure. Da mesma forma, Jiraiya também teve que desviar sua atenção para se proteger contra ataques furtivos de ninjas de elite dentro das forças de Iwagakure. Então, embora em termos de poder bruto, An em sua forma de semi-besta com cauda fosse muito inferior a Jiraiya, Iwagakure era quem levava melhor. Era também por isso que potências do nível Kage não podiam simplesmente agir de forma desenfreada. Se Jiraiya não tivesse uma grande força por trás dele hoje, Iwagakure já teria mudado de tática há muito tempo e se preparado para cercar e matar Jiraiya ali mesmo. Quanto ao motivo pelo qual nenhuma grande força ajudou quando Ishiro e Ikura estavam lutando contra Namikaze Minato mais cedo, foi principalmente porque todos estavam ocupados resgatando os feridos naquele momento. Além disso, o estilo de luta de Namikaze Minato dava a todos a sensação de serem incapazes de exercer sua força. Quando Ishiro passou por Ikura e chegou ao flanco traseiro da posição de batalha de Jiraiya, com a intenção de cortar a retirada de Jiraiya, Jiraiya entendeu que era hora de recuar. O sapo gigante que Jiraiya havia invocado havia desaparecido há muito tempo, então foi fácil para Jiraiya recuar. Uma liberação de terra em larga escala. Pântano do submundo cortou diretamente o contato com os ninjas de Iwagakure. Então, enquanto corria na direção de Ishiro, ele também usou a técnica Juba do Leão Selvagem para interferir com Ishiro. Ishiro, naturalmente, não tinha medo desse ninjutsu de ataque de longo alcance e o bloqueou facilmente com a liberação de porcelana. No entanto, Ishiro não ousou realmente tentar parar Jiraiya sozinho. Nesse momento, as forças principais estavam devidamente separadas, e Ishiro não tinha certeza se conseguiria resistir até que as forças principais chegassem, ou se seria derrotado por Jiraiya antes disso. Liberação da Terra, palma giratória da Terra. Liberação da Terra, transformação ativa. Depois de um tempo, as forças principais lançaram sucessivamente dezenas de ninjutsu, finalmente lidando com o pântano do submundo que Jiraiya havia usado para bloqueá-los. Entretanto, quando chegaram à posição anterior de Ishiro, Jiraiya já havia partido há muito tempo. Ishiro também correu para se encontrar com Ikura depois que Jiraiya foi embora. Se Ikura fosse alvo dos esforços combinados da dupla mestre-discípulo, Jiraiya e Namikaze Minato, Ishiro sentiu que Ikura provavelmente seria derrotado instantaneamente. Felizmente, Ishiro voou em linha reta e foi mais rápido que Jiraiya. Ikura, Jiraiya está chegando. Diga a todos para recuarem. Ikura olhou para a posição de sua própria força principal, depois para a força principal de Konoha próxima, assentiu e imediatamente gritou a ordem para a vanguarda de Iwagakure recuar. No entanto, as forças de vanguarda de ambos os lados já estavam travadas em uma batalha caótica. Como seria possível recuar tão facilmente? Além disso, os ninjas de Konoha também viram sua vantagem e estavam fazendo o máximo para obstruir a retirada. Além disso, com Jiraiya e Namikaze Minato abrindo caminho com uma força esmagadora, a retirada de Iwagakure poderia ser descrita como uma derrota. No final da força de vanguarda de mais de 1000, apenas um pouco mais de 100 conseguiram escapar de volta para a força principal com Ishiro e Ikura. Os demais foram mortos antes ou foram posteriormente dominados pela força principal de Konoha. Isso ocorreu apenas porque Ishiro ocasionalmente intervinha com a liberação de porcelana e o Banshou Tenin, juntamente com Ikura usando ninjutsu em larga escala para cobrir e ameaçar, forçando Jiraiya a bloquear, que eles foram salvos. Na primeira rodada de combate, pode-se dizer que Iwagakure sofreu uma derrota desastrosa, perdendo mais de 1000 ninjas e matando apenas 100 ou 200 ninjas de Konoha. E entre os dois combatentes mais fortes de Iwagakure, An já havia liberado o poder de sua besta com cauda, e ninguém podia prever quanto tempo mais ele duraria. O outro combatente mais forte, Ikura, quase foi morto instantaneamente por Namikaze Minato. Ishiro pensou que Saka escolheria recuar naquele momento. Afinal, Iwagakure havia demonstrado sua determinação, e o objetivo de imobilizar a força principal de Konoha havia sido alcançado. Mas Saka não fez isso.
Saka decidiu prosseguir. Quando Ikura e Ishiro retornaram ao lado de Saka e explicaram a situação, Saka ficou apenas brevemente surpreso com o encontro de Ikura e a natureza difícil de Namikaze Minato, antes de não hesitar mais. Repetiu a ordem de atacar. O que se seguiu foi uma batalha caótica entre os principais exércitos de ambos os lados. No entanto, essa batalha caótica foi diferente da escaramuça anterior entre as 2.000 vanguardas. A batalha anterior de 2.000 vanguardas foi uma luta interligada, testando habilidades individuais e, no máximo, cooperação de pequenas equipes, o que não era o ponto forte de Iwagakure. Agora, com as forças principais se chocando, Iwagakure usou ataques massivos de ninjutsu em grupo, que era precisamente seu ponto forte. Nesse tipo de combate de ninjutsu em larga escala, um Kage de combate corpo a corpo como Namikaze Minato poderia desempenhar um papel muito pequeno. E embora poderosos atacantes de longo alcance como Jiraiya e Ikura fossem importantes, sua importância também diminuiu significativamente. Embora Ishiro não entendesse a estratégia adotada por Saka, ele concordou com suas táticas. Ishiro, flutuando no ar, não participou da batalha em grupo. Ele estava reabastecendo comida e recuperando chakra. Ishiro havia consumido muito na batalha anterior, e a luta principal ainda estava por vir. Ishiro sentiu que conservar a força agora lhe permitiria desempenhar um papel mais importante no futuro. A força de Konoha residia na habilidade individual e também nas habilidades únicas de vários clãs ninjas. Mas na atual troca em larga escala de ninjutsu e ferramentas ninja, Konoha não havia despachado seus membros mais elitistas do clã ninja. Este era o trunfo de Konoha, reservado para um propósito maior. Da mesma forma, a unidade mais importante de Iwagakure, o corpo de explosão, também não fez nenhum movimento. Ambas as unidades de trunfo eram forças para salvar o dia em momentos críticos, bem como forças para desferir um golpe fatal quando o inimigo revelava uma fraqueza. Ishiro observou a formação dos ninjas de Konoha, mas infelizmente, ele não conseguiu confirmar onde estavam os membros do clã ninja de Konoha. À medida que a troca de ninjutsu em grupo em larga escala entre os dois lados continuava, a testa de Ishiro se franzia cada vez mais. Iwagakure estava começando a ficar em desvantagem. Jiraiya mais uma vez demonstrou sua força. Pode-se dizer que Jiraiya sozinho era equivalente a um exército ninja de 2.000 homens. Sua rica experiência em combate permitiu que Jiraiya aproveitasse diversas oportunidades de batalha. E Jiraiya, estando sozinho, podia apoiar com flexibilidade diversas partes do campo de batalha. Além disso, atuar sozinho era conveniente, ao contrário do lado de Iwagakure, onde lançar ninjutsu a cada vez exigia compreensão mútua e comando unificado. Portanto, a situação no campo de batalha começou a se tornar cada vez mais desfavorável para Iwagakure. Ishiro olhou para a posição de An. An ainda estava descansando naquele momento. No ataque anterior, os 5 caudas não havia perdido o controle, indicando que o selo dos 5 elementos era de fato eficaz. No entanto, An ainda era jovem e no momento, incapaz de utilizar plenamente o poder da besta com cauda. Se ele conseguiria lutar novamente também era questionável. An pareceu sentir algo, olhou para Ishiro e então balançou a cabeça levemente. Parecia que An não poderia mais participar da batalha. Caso contrário, Iwagakure teria que arriscar que a besta com cauda perdesse o controle. Era um campo de batalha. Ishiro não tinha certeza se uma besta com cauda enfurecida poderia ser recuperada com sucesso. O que fazer? A mente de Ishiro disparava, pensando se havia uma maneira de romper o impasse. Mas Ishiro, afinal, estava participando de uma guerra em larga escala pela primeira vez e tinha pouca experiência. Quando Saka usou seu último trunfo, Ishiro ainda não havia pensado em uma maneira de resolver a situação. Bum, 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 bum. Uma série de explosões trouxe os pensamentos de Ishiro de volta ao campo de batalha. Olhando para baixo, ele viu grandes colunas de fogo aparecendo dentro das linhas de Konoha, na borda do campo de batalha. Saka não usou o corpo de explosão para defesa, mas escolheu usá-lo para ataque quando eles estavam claramente em desvantagem. Era preciso dizer que esse movimento surpreendeu não apenas Ishiro, mas também o comando de Konoha. Eles já imaginavam onde o corpo de explosão de Iwagakure apareceria, mas ninguém esperava que Iwagakure ainda estivesse pensando em atacar naquele momento. Como o ponto de avanço escolhido pelo corpo de explosão era relativamente remoto, Konoha não pôde dispor de forças para interceptá-los a tempo. Como resultado, os ninjas de Iwagakure naquele flanco conseguiram romper a linha de defesa de Konoha. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.